Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Hoje, um episódio que realmente vale a pena ver e ouvir. Este temos um convidado de excelência, mas antes disso, passar então à eleição do Presidente. Jorge, como de costume, caro Croa. Croa. Já trouxeste uma gravata. Vais perceber porquê, por causa da minha gravata. Vais perceber. É ups. Bora. Pronto? Perdeste, Jorge. É um destino habitual. Isto tem corrido bem, Jorge. Bem, assim sendo, Sr. Deputado, como está? Bem disposto? Sempre. Vamos apresentar... Bem, obrigado. Vamos apresentar o nosso deputado de hoje não inscrito. É advogado reconhecido, político, colunista, comentador político, um dos notáveis do CDS contra os quais o presidente atual do partido se candidatou e ganhou. Foi deputado da Assembleia da República um mês, se esse mês fosse fevereiro, num ano comum. Skater, DJ, mas acima de tudo o nosso convidado personifica a chamada direita dos suspensórios e foi por isso uma inspiração para a indumentária deste programa. Francisco Mendes da Silva, como está, Sr. Deputado? Bem disposto? Muito obrigado por essa apresentação com que já agora queria fazer duas notas sobre isso. Eu tentei andar de skate quando era miúdo e vocês sabem isso porque quando entrámos aqui no estúdio eu vi um skate. Exatamente. E desbronquei-me e contei essa coisa e a partir de agora, enfim, se calhar esta direita vai começar a ser chamada a direita dos skates. A direita dos skates. E essa coisa dos suspensórios, eu só algum dia soubesse que, sei lá, há 20 anos, quando eu comecei a usar fatos e comecei a ter o gosto de usar suspensórios e a definir uma certa facção do CDS e a ser uma coisa completamente absurda. Mas isso tem uma história que, aliás, que é, enfim, que não é muito nem auspiciosa, nem muito, nem interessante, nem sequer digna. Mas conta-nos. Que é, enfim, houve uma vez uma pessoa que não gosta muito de mim, apesar de ter sido meu amigo em tempos, em Viseu, que resolveu, quando começou a dizer mal de mim nas redes sociais, chamar-me o Lorde dos Suspensórios. O Lorde dos Suspensórios. E, portanto, tenho uma certa obsessão por mim, mas não vamos entrar por aí. Mas a verdade é que depois houve uma vez, reparei que, pelo facto de ele ser também próximo, ou ter ficado conhecido, um amigo do presidente do CDS, resolveu o presidente do CDS também apelidar algumas pessoas disso. Eu soube isso através de umas notícias que houve sobre um certo e determinado Conselho Nacional ou Comissão Política, em que na sequência de eu ter, pouco tempo depois de eu ter saído da Distrital de Viseu do CDS, reparei que tinha sido começado a ser referido como a direita dos suspensórios, como em tempos acho que se falava da direita do Canal Q. Exatamente. Eu tenho uma lista já de coisas, de referências, mas a direita dos suspensórios não há problema nenhum. Aliás, nessa altura lembro, houve muito amigo meu, inclusive, principalmente pessoas do CDS, que começámos a circular fotografias entre nós, todos suspensórios, quase como se fosse uma tomada de posição. Mas enfim, são as picardias. E fotografias de perfil, que eu lembro também. Exatamente. Mas são daquelas picardias que acho que fazem sentido. Eu só não gosto um bocadinho porque a origem a invenção é de uma certa pessoa que tem uma intervenção pública que eu acho que, apesar de já ter saído do CDS, da qual eu acho que os partidos se deviam afastar. Mas como tudo, há muitas coisas na vida que nós já não sabemos como começaram e até nos afeiçoamos a elas, e esta é uma delas, não há problema nenhum. Mas para nós é de facto um motivo de elogio. Eu não sabia que vocês tinham começado a usar suspensório, ou melhor, para o programa, por causa dessa referência. Eu comecei a ver o programa desde o início. É uma surpresa quer para ti, quer para os nossos ouvintes, mas nós foi uma espécie de um statement político e começámos o Bancada com o Adolfo Mesquita Nunes e aqui o Otávio contou aos nossos ouvintes e ao próprio Adolfo, que o Adolfo é uma referência para ele intelectualmente dentro do partido, e acabamos contigo, que foste a inspiração da indumentária do nosso programa e, neste caso, a minha referência intelectual no partido, se puder escolher uma, e portanto foi essa a nossa decisão para escolher o primeiro e o último convidado. Se a minha influência for meramente sobre a indumentária... Não é meramente sobre não há nenhum problema. No meu caso é mais ideológico, no caso do Otávio fica-se pela indumentária. Mas repara que, quer dizer, se a política destruiu muitas coisas, né, ao longo da história, países, foi por causa das ideias políticas, não foi por causa da indumentária. Claro. Ainda que muitas dessas pessoas
causaram o Holocausto e outras coisas tivessem um certo fascínio por certas indumentárias, todas organizadas em grandes praças por degradê de cores e etc. Epá, mas o essencial que levou à destruição não foi a indumentária. Não, e aqui, aqui dá para ver que tanto as nossas referências, tanto a minha como a do Otávio, são dois radicais moderados, não é? Radicalmente moderados, duas pessoas radicalmente moderadas na política. Não sei o que é isso. É um conceito citando complicado. o próprio Adolfo nesse dia. Bem, com isto, Sr. Deputado, tirando de estar aqui hoje, o que é que achou lamentável esta semana? A segunda coisa mais lamentável. A segunda coisa mais lamentável, pronto. Exato. Só para não ser óbvio. Eu tenho um problema sempre que é... eu tenho alguma dificuldade em indignar-me. Portanto, às vezes já quase que olho para as coisas com alguma naturalidade. Mas eu acho que foi bastante lamentável mais uma semana com o Eduardo Cabrita como membro do governo, porque é uma pessoa que mostrou que não tem... É um caso extraordinário, Eduardo Cabrita, porque, reparem, é uma pessoa que nunca... É provavelmente das pessoas que eu conheço, apesar de não conhecer pessoalmente, mas que conheço no sentido de saber quem é, que tem um temperamento mais distinto da atividade que fez toda a vida. Quando vocês... muitas vezes há aquela discussão se os políticos devem ser profissionais, se não, se devemos admitir políticos profissionais na política. Eu sempre fui totalmente a favor da política não entregue aos profissionais, mas que a política tenha muitos profissionais, porque há um certo tipo de talentos, de temperamento, há um conjunto de skills que tem a ver com alguma sensatez que se ganha durante muito tempo na política democrática. E porquê? Porque tu ficas habituado a lidar permanentemente com as pessoas que pensam de maneira diferente, pessoas de outros partidos, etc. E tens uma noção daquilo que é possível. Aquela ideia da política como arte do possível. E sei eu de experiência própria com os muitos amigos que tenho na política, normalmente aqueles que são políticos profissionais no sentido em que estão há mais tempo na política, são aqueles que dizem sempre, sim, mas pensa por este lado aqui, pensa nisto, calma, não vale a pena, e muitas vezes têm razão. No caso de Eduardo Cabrita, é um caso, uma pessoa que nunca fez outra coisa que não estar na política, foi deputado, foi ministro, foi secretário de Estado, fez a escadinha toda. Fez a escadinha toda. E tu vês da forma como ele reage ao CDS, ao presidente do CDS, chamando náufrago. Um partido náufrago, a forma como ele, perante a adversidade, faz aquelas figuras como fez no caso no Parlamento e não só, e nas conferências de imprensa a seguir ao caso do ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa, quase que dizendo, quando ele diz aquela coisa do bem-vindos ao Estado de Direito, ou bem-vindos, só agora é que vocês acordam. Quer dizer, é um tipo de exercício da política que, perante a adversidade, muitas vezes há uma adversidade autoimposta, porque muitas vezes a incompetência é dele e, para além disso, ou em vez disso, a responsabilidade política é dele, em vez de dar aos portugueses uma noção de estadista e de responsabilidade de Estado, e até pode dizer as coisas correram mal, mas os portugueses podem acreditar que o Estado vai recuperar a confiança das pessoas atuando assim, assado. Não, fica sempre abespinhado, fica sempre irritado, e viu-se isto agora a propósito, na sequência dos acontecimentos no Zemar, a forma como reage ao CDS, que não está seguramente numa situação boa, mas quer dizer, era o que mais faltava agora um membro do governo apocar o CDS como se não fosse um partido histórico da democracia portuguesa, os seus militantes, o seu eleitorado, e a sua história na construção do sistema democrático em Portugal. E, portanto, há de ter havido outras coisas lamentáveis, mas essa foi seguramente uma das mais lamentáveis da semana. E esta forma de Estado de Cabrita não é nova, não é? Não lembramos daquele episódio do microfone do Paulo Núncio, não é? Sim, é uma coisa que também se nota muitas vezes em políticos profissionais, mas muitas vezes em políticos que
e aí eu acho que talvez Eduardo Cabrita encaixe. Deixa-me só fazer um parênteses. Eu conheço algumas pessoas que o conhecem e dizem que ele é muito melhor do que aquilo que eu estou aqui E se calhar quer dizer, pessoalmente. Mas se vende-se um bocadinho mal. Sim, mas que acaba de ser... Eu não estou a colocar até os seus princípios, Claro. estou a colocar, ou a sua honestidade, estou a colocar em causa o temperamento, como eu comecei por dizer. Claro. E aí aquilo também acontece muitas vezes em políticos cuja carreira política é feita, não quero estar a ser injusto, mas é a minha sensação, cuja carreira política é feita sempre porque se está na sombra de pessoas muito importantes, neste caso António Costa. Quer dizer, Eduardo Cabrita só não saiu do governo ainda porque é do círculo próximo de António Costa. Se fosse outro qualquer, já tinha saído. E que, portanto, sempre viveu protegido. E sempre viveu protegido da polémica. Porque também nunca esteve, se repararem, nunca esteve em situações de grande... Nunca esteve em Sim, não esteve no centro dos holofotes. Centro dos holofotes, e portanto sempre viveu... E nota-se muitas vezes que se sente incomodado por lhe estarem por estarem a colocá-lo em causa, Claro. as coisas que fez, e fica irritado, fica tipo menino mimado. Exato. E esse temperamento não é de todo adequado à política. E sendo ele um político, diga-se profissional, já devia estar mais acostumado a esse tipo de escrutínio. Claro. Mas Ou ter uma reação completamente disparada. Mas é o que eu te digo, é o que eu estava a dizer há pouco, porque uma coisa é uma pessoa que é um veterano de guerra que está habituado a ver tudo. Outra coisa é uma pessoa que nunca esteve propriamente nas trincheiras, claro. sempre viveu Exatamente. protegido, e quando é mandado para a trincheira não está habituado e sente-se, quer dizer, sente-se como se estivesse... Às vezes eu sinto... Repare, quando foi do caso do imigrante ucraniano, eu até escrevi um artigo em que dizia que o problema sobre a demissão dele não é chamá-lo a ele incompetente, não é um sinal que se tem que dar de que o Estado, de que o governo não está não ficou indiferente àquilo. Claro. Muitas vezes uma demissão não é dizer tu foste incompetente, vais ser despedido. É uma responsabilização. É a ideia de que o Estado, a primeira coisa que o Estado, quando algo corre mal, como correu ali, algo muito importante corre muito mal, como correu ali, como correu nos incêndios, como correu, quando há chamada falha de Estado. Como o ponto entre os rios. Entre os rios, como ocorreu com as armas de Tancos. Aquilo é uma falha de Estado. E a primeira coisa que o Estado tem que fazer é um jargão um bocado jurídico aqui, mais do direito penal, que é reafirmar, no direito penal diz-se reafirmar o bem jurídico. Aqui é reafirmar a confiança que as pessoas podem depositar no funcionamento do Estado. E isso passa por alguns rituais. Pode parecer só simbólico, mas o simbolismo inicial é importante. Eu não via mal que ele se demitisse, até porque o que vem a ser, as pessoas que vão ter... do ponto de vista simbólico, os portugueses, não terem qualquer dúvida de que a averiguação posterior sobre aquilo que se passou não está, de certa forma, não há um atrito pelo facto, nessa investigação, pelo facto de as pessoas que presidiram ao Ministério ao tempo em que aquilo aconteceu, se mantêm lá. E, portanto, enfim, isto para dizer o quê? Que muitas vezes o debate político não é necessariamente sobre as pessoas, sobre a sua incompetência concreta, etc. Mas, e muitas vezes, repare, mesmo nesta coisa aqui do Zemar, as pessoas não estavam, a minha sensação é que não estavam propriamente a concentrar-se só em Eduardo Cabrita. E Eduardo Cabrita, pela sua falta de temperamento para estas coisas, quando intervém, manda a spotlight toda para cima dele. Claro. Toda para cima dele. Pela forma, enfim, bastante traulitéira com que falou. Mas, enfim, foi lamentável. Traulitéira cabe bem na descrição. Bem, com isto vamos passar então aos temas que preparámos para conversar contigo. O primeiro será o sucesso da direita na Europa. Portanto, acho que é impossível ignorar. Aqui ao lado em Espanha, o PP de Isabel Díaz Ayuso, liderado por Pablo Casado, teve uma grande vitória nas eleições de Madrid. Para além de derrotar de forma clara o PSOE, tirando para o terceiro lugar, travou o crente do Vox. Com base neste grande resultado para a direita moderada, o que é que nós temos a aprender com os espanhóis?
Sobre as eleições em Madrid, houve duas teses que me pareceram, enfim, quer dizer, houve mais, mas houve duas teses que me pareceram bastante erradas. Uma é que diz que não temos nada a aprender, outra é que diz que temos tudo a aprender. Quer dizer, a situação, obviamente, que é bastante diferente. O contexto é distinto. Claro. A própria esquerda lá está mais extremada do que a nossa cá. Enfim, nós temos uma esquerda bastante refém de alguns temas e de algumas forças, mas não é exatamente como lá está. Nós não tivemos, por exemplo, quer dizer, nós temos sim temos algumas manifestações daquelas políticas identitárias que querem julgar permanente o passado, por exemplo, mas não tivemos o que tivemos lá com o governo a meter-se na história do Franco e o Val dos Caídos, quer dizer, não houve essa. Portugal é mais moderado, mais brando, sim. mais brando nestas coisas. E portanto, eu acho que dizer que não temos nada a aprender, ou melhor, que é exatamente igual, não é. Mas há algumas coisas que nós podemos algumas lições que eu acho que nós podemos, ou pelo menos alguns sinais aos quais nós podemos estar atentos e ver se podemos retirar algumas lições. Uma mensagem clara. Aquilo era liberdade. Que era a mensagem de Ayuso. Claro que muito beneficiada pelo próprio contexto. Ela era já líder da Comunidade de Madrid, perante um governo que lhe era hostil, e ela pôde, ou seja, foi o próprio governo de esquerda que lhe permitiu fazer a narrativa, que é uma narrativa de quase aldeia gaulesa. Espanha não gosta de nós e eu estou aqui para vos defender. O resto de Espanha, acicatado pelo governo, quer, no fundo, diminuir-nos em termos intelectuais, em termos de legitimidade, só porque nós estamos a querer abrir a economia ou manter a economia aberta o mais possível no meio da pandemia, tentando gerir a pandemia também, claro. A partir daí. Isso acho que ressoou muito no eleitorado. O El País fez há pouco tempo julgo que na segunda ou na terça-feira logo, fez uma reportagem sobre com os eleitores em Madrid, e tu vias quer dizer, os eleitores que tinham votado nas últimas no Ciudadanos e no PSOE, portanto os eleitores que não eram direita pura ou direita por hábito, todos foram atrás desta mensagem, que era uma mensagem que foi embrulhada em valores de direita. Claro. A liberdade tal como entendida, a liberdade de iniciativa, a liberdade... Exatamente. Claro. E foram atrás disso porque sentiram que havia aí uma certa sensatez. E o El País concentrou-se muito nesse eleitorado. Enfim, eu não quero dizer o eleitorado de centro, porque o eleitorado, eu também não, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam sobre mim, eu não acho que o centro seja um ponto ideológico. O que eu acho é que os sistemas têm muita gente que é um eleitorado flutuante. E esse eleitorado flutuante é um eleitorado para quem nós temos de falar. Não temos de falar no sentido de, nós não podemos ser muito de direita para não os assustar. Não é isso. Esse eleitorado está à espera que as pessoas lhe falem sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Claro. Não é sobre sei lá, a diferença entre eu juro que vou à resposta, mas eu acho que estou a dar a resposta. A diferença entre eu gosto muito da diferença entre entre o conceito de partido dogmático e o partido pragmático. À direita, hoje em dia, dizer pragmatismo é um escândalo. É um escândalo. É o que a esquerda gosta. Achas que não é isso. A questão é, tu tens um conjunto de valores que podem ter milhões de traduções práticas. O partido dogmático é aquele que pergunta: o que é que eu tenho que defender para as pessoas perceberem que sou de direita? E o partido pragmático
é aquele que olha, quais são os problemas das pessoas e o que é que eu, com os meus valores, Precisamente. posso oferecer a essas Sendo pessoas. de direita, é que eu Precisamente. posso Posso oferecer a oferecer. estas pessoas. E aquilo que a Ayuso fez é, nós, direita, o que temos para oferecer a estas pessoas é isto. Uhum. Podemos não estar totalmente certos, podemos não estar a ver, seguramente não estamos a ver a verdade toda, mas por isso é que há uma democracia. Há outros que, olhando para a mesma coisa, vão Ver coisas diferentes. ver coisas pôr diferentes e, já, pá, e precisamente. depois isto, naturalmente, a democracia é como se fosse um algoritmo. Depois, enfim, há uns que têm 50%, outros têm 40%, 30%, e depois, no fim, numa Assembleia, a coisa vai-se conjugar. E eu acho que isso foi o que aconteceu. E uma coisa que a direita pode aprender é isso. Em vez de andarmos aqui a discutir se somos centristas, ou mais à direita, ou à direita fofinha, ou não sei o quê. Nós gostamos muito de fazer A isso. Está a fazer um Pois, mas nós percebemos mal. Quando, nós gostamos puritanismo muito de fazer isso. ideológico. Não é? O que nós temos que fazer sempre é... Há aquela uma coisa que me irrita sempre em Portugal, então no CDS sempre me irrita o quê? Nós temos que falar para o nosso eleitorado. Epá, quem é que é o nosso eleitorado? O nosso eleitorado, Ninguém. o eleitorado não é de ninguém. Exatamente. O eleitorado não é de ninguém. E nós obviamente não temos que falar para um eleitorado com valores da esquerda. Ou seja, nós não temos que falar com valores da esquerda para o eleitorado. Claro. Porque não nos é natural. Não é por isso que estamos no CDS ou no PSD ou na Iniciativa Liberal. Nós olhamos para por exemplo, os pais, nós achamos que um exemplo, vou dar um exemplo. Nós somos pela liberdade de ensino. Liberdade de educação. Liberdade de educação. Olhamos para o país. O que é mais importante? Propor, com base nesses valores, um sistema de ensino que permita às famílias escolher a escola para os seus filhos, Uhum. permitindo, inclusivamente, e se quiseres até em primeira linha, um sistema que o facto de seres mais rico ou mais pobre não te impeça, ou seja, que a escola não seja Logo à partida exatamente, um desnivelador Exatamente. social, e que pode acontecer mesmo dentro da escola pública, porque nós sabemos que a escola pública, as que são no centro das cidades, nas cidades mais ricas, etc., têm tendencialmente as pessoas que vivem nesses bairros, dos centros da cidade, os bairros mais ricos, etc., porque o próprio sistema está assim construído. É isso que é importante? Ou é para dizermos que somos de direita, atirar-nos ao suposto, ou que seja marxismo cultural que está nos programas, Da etc., educação para a etc., cidadania. Exato. que pode ter os seus problemas, mas, Claro que sim. mas claro onde que é sim. que nós, tu se pensares nos últimos 2 Claro. anos da direita portuguesa, sobre Onde é que educação, estivemos? onde é que Claro. estivemos mais? Onde é que estivemos? Claro. E eu pergunto às pessoas que nós vemos aqui na rua, que andam nos transportes públicos, que andam a fazer pela vida, para que é que tentar lhes educar-me. interessa? Quer dizer, estamos a falar para essas pessoas. Nós estivemos a falar para essas pessoas. Claro E o que não. problema não é, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, lá está, não é tu moldares os teus valores para agradar à esquerda. Não. Claro. É olhares para os teus valores, olhares para a Para os realidade, problemas reais. para os problemas da das atualidade. pessoas. Criares Claro. uma narrativa, criares uma mensagem. Por exemplo, é que isso afasta-nos. Porquê é que nós perdemos eleições? Porque nós, por exemplo, com base nesta visão, a meu ver, dogmática Claro. da política, esquecemos, a direita não fala há anos para os funcionários públicos. Porque achamos que os funcionários públicos é um eleitorado de esquerda. A quantidade de pessoas, vocês provavelmente também já apanharam isso, a quantidade de pessoas que eu Claro. vejo a dizer, bem, nós temos que, aquela coisa da guerra cultural, que é, temos que estimular o voto dos privados, porque a esquerda tem O Mas público. porquê? Claro. Mas porquê? Porque é que desistimos logo a priori de um eleitorado também pode ser nosso? Porquê que não há ideias políticas sobre a função pública? Ideias políticas de Claro. direita, de mérito. Claro. Quantos amigos eu tenho que são, e pessoas conhecidas que são funcionários públicos, de gerações mais novas, que aquilo que querem é, que aquilo que gostariam era de ter, e que muitos saem da função pública Claro. porque não vêm-se a bater no teto. Tem a estabilidade, mas não tem aquele sistema meritocrático que os faça... Sendo que eu também sou a favor, como conservador, também sou a favor, Claro. obviamente, de estabilidade. Claro, Mas quer dizer, nós não temos. Está perfeita a função pública em Portugal, o funcionalismo público está perfeito. Longe disso. Os sistemas, não, então a direita não tem Longe disso. propostas para isso. Porquê é que nós Desistimos desse porquê é que eleitorado. nós, porquê é que nós olhamos para o eleitorado Claro. com gavetas? Claro. Não acho. Claro. Porquê? Por exemplo,
vocês andam andamos na rua e vemos os cartazes do Bloco de Esquerda ou do PC e falam precariedade laboral. Mas a precariedade laboral não existe? Existe. Mas porquê que nós só deixamos a esquerda? Porquê que é a esquerda que só defende? Porque nós não temos valores? Liberdade económica, criação de emprego, pôr esta porcaria deste país a crescer. Claro. Dar oportunidade às pessoas. Porquê que nós não... Só que o Temos problema... sido só reativos. Não é só isso. É quando eles põem melhores salários. Porquê que nós também não utilizamos esse... Melhores salários também. Melhores salários. Porquê? Porque a criação de riqueza, Estimula-se menos impostos para quem trabalha, etc. Porquê que nós há 2 dias somos péssimos nos slogans? Ou seja, o fim é o mesmo. Exato. Nós começamos a falar de sistema fiscal. Não. Exato. Quando nós queremos, através do sistema fiscal, que as pessoas tenham mais rendimento disponível, porque é que nós não dizemos melhores salários? Exatamente. É preciso, há 2 dias quando nós dizemos criar riqueza, mais empregos e não sei o quê, porque nós não dizemos acabar com a precariedade? Claro. Ou melhor, que a precariedade seja mais virtuosa. Ou melhor, parece que há mas porquê é que nos permitimos à esquerda ser dona destes chavões? É que estes chavões são todos da esquerda. Parece que nós não lhes podemos tocar. É uma coisa parece que é um vocabulário que está... Nós somos a burguesia do teletrabalho, a ver os partidos de quadros, os grandes doutores, não podemos falar destas coisas. Uma espécie de política de Excel e de PowerPoint. Exatamente. Não sei o quê. Pá, não. Temos que falar. Há valor. E essa é que foi sempre a minha luta. A minha luta não é... e depois sempre acharam que as pessoas que pensam como eu estão obcecadas com os temas confessionais e não sei o quê. Claro. Não, o que eu sempre disse é podemos ter esse problema, mas não é matéria para captar eleitorado, vou dizer uma coisa, ninguém quer saber. Aí é que está, mas é isso. Ninguém quer saber. Se calhar outras pessoas, está bem, o CDS pode ter essa, mas reparem, o conceito de direita fofinha e direita que agrada à esquerda veio desses temas. Exatamente. E eu pergunto, o que é que esta direção do CDS fez sobre esse tema? Nada. O que é que fez de diferente da direção anterior, por exemplo? Quer dizer, cada vez que havia no CDS, em 24 ou 25 deputados, um deputado que votava a favor ou se abstinha em temas como o casamento entre os mesmos sexos, adoções, gay, ou não sei o quê, o cara maternidade do CDS está a afastar-se da sua matriz identitária. Passou tudo isso, não é? Agora, está lá no CDS, por exemplo, está noutros sítios também, mas no CDS está uma direção que resultou de uma grande coligação de todas as pessoas e todas as fações que eram contra esse CDS que fugiu da sua matriz ideológica, não sei o quê. O que é que mudou? O que é que fez até agora? Claro. O que é que fez até agora? Não, e portanto, todas estas regras são artificiais e meramente proclamatórias. Claro. Percebes? Isso é que me chateia, porque entretanto não há nada. O que é que o CDS é? Há esse tal CDS mais afirmativo nessas matérias. Se perguntares a Aximagens é 0,4. Se perguntares na rua ninguém sabe quem é. É 0. Sim, mas mesmo sobre as sondagens, repara, o problema Mas Francisco, eu acho que já vamos, o CDS, acho que podíamos deixar um bocadinho mais para a frente. Não, mas para te concluir. Claro. Concluir. E portanto, aquilo que eu voltando à Espanha, o que reparas ali, as pessoas sentiram havia um problema que as pessoas sentiam em Madrid, ainda por cima em Madrid, porque se vocês conhecem a Madrid, eu vou muito a Madrid, até porque eu passo grande parte do tempo, a minha base familiar, como vocês sabem, é em Viseu, e portanto muitas vezes a gente temos no carro, eu e a família, os miúdos e a minha mulher, e vamos a Madrid, que chegamos em 3h30, 4 horas, e portanto faz parte da nossa vivência. Quer dizer, achar que Madrid sobrevive com os cafés e os restaurantes e o comércio fechado, não sobrevive. E isso era muito... E portanto, conseguiu-se, foi um partido político que conseguiu, com uma mensagem de direita, falar para a maioria das pessoas, ou para uma grande maioria das pessoas. Eu só quero, porque senão a política não faz sentido. Quer dizer, não pensa só na sua gavetinha. Realmente para mim, há muita gente, claro, nós sabemos que prefere este partido, que pensa exatamente como eu, somos poucos, mas é aquilo. Exatamente. Para mim isso não é nem a lógica democrática, nem é um partido onde me sinta bem. Nem esses poucos conseguem ter voz, não vão a lado nenhum. São poucos. Não, mas mesmo com uma questão de princípio, lá está, não é um partido onde uma pessoa se sinta bem a partir do momento em que é uma gaveta, só quer saber daquela gaveta, e mais do que isso é um eleitorado hostil. E tu próprio tornas-te hostil se quiseres. Hostil não, hostilizado, na verdade. Hostilizado para procurares também esse eleitorado, que no fundo acho que é o objetivo de qualquer partido político numa democracia liberal. E depois repara, quanto mais tu cresces, é impossível tu teres um partido fechado. Claro, exatamente. Claro. Isso notou-se muito no CDS, podemos falar depois. Parece antagónico a palavra partido e fechado. Sim, parece um pouco antagónico. Mas a ideia do
quer dizer, é impossível tu teres um partido fechado quando tens gente em todo lado, nas assembleias de freguesias, nas assembleias municipais, na variação, em todo lado do país. Por muito que esteja fragilizado, aparentemente, a partir das sondagens, isso quer dizer que tu foste buscar muita gente que provavelmente não pensa exatamente como tu. Claro. Quer dizer, vamos ver uma coisa. Eu penso em muitas coisas de modo diferente do que pensava há 10 anos ou há 5. Claro. Tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos vou pensar de modo diferente. É uma prova de inteligência. Não sei se é prova de inteligência, mas Dar de ideias para mim não é só muito. sim, mas não, repara, Que é um bocadinho mal visto na política. As pessoas confundem a evolução com... o que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Faço ideia. Claro. Não sabemos. E Portanto, seguramente que vão Nem o acontecer que vai acontecer, nem quem é que eu sou. seguramente que vão acontecer coisas Claro. na tua vida, quer na tua vida pessoal, Evidente. Quer no mundo. quer no mundo, Claro. que te vão fazer olhar, vão-te fazer testar os teus valores. Exatamente. Não é que tu vais deixar de acreditar nos teus valores, mas vais-lhes dar outra vais utilizá-los, se calhar, para soluções que tu daqui a 10 anos terás a certeza que são a tradução desses teus valores, mas concretizações que se calhar tu hoje não pensarias nisso. Claro. Porque não se coloca, ou não se coloca. Não se colocou a questão, pensaste melhor, quer dizer... E há um bocadinho o risco, lá está, na política há um bocadinho o risco de quando a pessoa muda de opinião é automaticamente uma incoerência e não se pensa nessa possibilidade. Não, pode ser uma evolução. Não é? Uma pessoa que está, sobretudo uma pessoa que está há muitos anos na política. Mas pode estar a pensar é pior normal do que que assim pensavas seja. antes, pode acontecer. Que é o teu caso. Que é o meu caso, exatamente. Não, mas eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, quando fazia parte das direções do CDS, havia sempre uma ou duas pessoas. Bons tempos, não Não sei. é? Não sei. Não quero pôr, e claro, quer dizer, eu sou parcial relativamente a direções de que eu fazia parte. Mas eu lembro que havia sempre uma ou duas pessoas, ou 3, ou se calhar mais, que eu às vezes via como um poço de bom senso. Não são, se calhar nem são pessoas muito conhecidas no grande público, mas que, por exemplo, por causa da sua experiência de vida, ou porque eram funcionários públicos, diziam sempre, mas atenção, faziam sempre ponto de ordem. E é importante, de facto, teres pessoas, ou seja, a tua vida não é importante, quer dizer, é inevitável, muitas das coisas que nós estamos aqui a dizer são inevitáveis, não há essa coisa de tu pensares durante 50 anos a mesma coisa, vais encontrar pessoas diferentes que te vão mostrar realidades diferentes. Olha, está bem, viste isso dessa forma, agora vira a coisa ao contrário e põe-te nos pronto. Isso vai ser é sempre inevitável, mas a única coisa que eu quer dizer lá é isto. Eu só gostava que os partidos respondessem aos problemas das pessoas. Não é aquela coisa de que se criticava muito a Associação Cristas, que nós já não temos valores, vamos só àquilo que é prático para as pessoas. Não é prático para as pessoas, não é ser prático para as pessoas, é ser prático para as pessoas com base nos nossos valores. Claro, sem abdicar deles, mas sem precisar de... Os nossos, ou seja, em vez de estar a ser meramente proclamatório. Exatamente. Defendemos isto porque somos de direita, que é uma coisa, por exemplo, que eu critico muito ainda hoje em dia na Iniciativa Liberal, que acho que é um partido que pode ser interessante, mas está naquela fase que o Bloco de Esquerda estava no início, que é proclamatório e dogmático. Somos liberais. Nós somos liberais. És liberal, não sabias? Ser liberal é isto. Lembro-me uma vez no início dos blogs sobre um blogger liberal muito conhecido, que não vou nomear na altura, que aquilo parecia era aquela coisa, não, isto tem que ser assim porque os liberais porque o Adam Smith diz, ou porque o Hayek diz. E lembro uma vez, em 2003, 2004, estava com o Pedro Mexia e ele disse-me, já não sei se ele se lembra disto, mas o Pedro disse-me, o não sei o que é, eu não sei se ele existe mesmo, se é um computador programado pelo Pentágono para dizer que na altura nós usávamos muito o Pentágono porque era a altura da guerra do Iraque e os Estados Unidos era o Pentágono para nós. E ele dizia, será que ele deve acordar? Que é uma coisa, uma imagem que me ficou para sempre, para falar sobre estes políticos hiperdogmáticos, que é, ele deve acordar de manhã e pergunta, como é que um liberal aperta os sapatos? Exato. E é assim, pois como é que um liberal não sei o quê? E essa coisa, por isso é que eu gosto, quer dizer, a ideia do conservadorismo lato,
Claro. É essa ideia de deixares os teus valores serem absorvidos, ou absorveres, com os teus valores, absorveres a realidade e conseguir-lhes dar resposta uma aplicabilidade. com esses teus, Claro. com esses teus valores. E, hoje, 2021, pode dar para uma coisa, em 2031 pode dar para outra coisa. Seguramente não vai dar para socialismo ou para comunismo. Mas em 1990 deu outra. deu outra coisa, claro. Claro. Continuando agora no... Eu sei que isto, deixa-me só dizer, eu sei que Sim, esta claro. coisa de tu arriscares dizer que hoje pensas uma coisa e podes ir Amanhã poderás pensar Amanhã noutra. pensar, exato. Enfim, ir isso aos cabelos a muita gente, eu percebo. Claro. Porque acham que é oportunismo e não sei o que. Não é. Tanto não é que mesmo essas pessoas também já pensaram coisas diferentes. Exatamente. E- Se calhar só não admitem, ou se calhar só E não... admitem, só que depois. Lá está, é que eu estava há pouco a dizer também, isto é tudo um pouco proclamatório, quer dizer. Claro. Que ele votou a favor do casamento gay, aquele não sei o quê. Entretanto, estamos todos, ninguém propôs nada para reverter isso. Ninguém mudou, A direita exatamente. portuguesa, nem o Chega, que supostamente foi buscar esse eleitorado ao CDS. Voltou a Ou- referir esses Quer dizer, temas. não há nada. Houve a questão da eutanásia, a votação, e o Ventura, em vez de estar lá a votar contra a eutanásia, Não estava e presente. eu sou contra a eutanásia, atenção, nada. Claro. Prefiro ir para os Açores ganhar votos. E eu até lhe perguntei uma vez, numa entrevista que fiz no Público, então, mas em vez de ir na sexta-feira, não podia ir no sábado. Mas não sei, dá aquela já aventura, não é? A dar a volta ao texto. Quer dizer, já eu pergunto-me, então quer dizer, uma pessoa andou a ser no CDS, vilipendiado sobre isto, Por ter aberto mão dos de algumas valores, coisas, não é? e agora chegam lá e não está tudo na mesma. Quer dizer, afinal, então, em que é que nos distinguimos? Em que é que por acaso vocês É que antigamente o CDS tinha imprensa, acho que é. mas acho não, que é a mas única coisa. em que é que nos distinguimos? Vocês se calhar sabem isso melhor, até porque são mais da geração que chegou agora ao poder no CDS, mas em que é que este CDS distingue do CDS de Paulo Portas ou de Associação Cristas? Agora a pergunta é para nós. Sim. Não, eu estou a tentar também compreender. Claro. Tirando de facto a falta de visibilidade e disposição Não, mas estou a dizer política, ideologicamente. não vejo. Pelo menos nas propostas apresentadas pelo Presidente do Partido. Não, mas ideologicamente está mais fechado. Faz pouco, Não mas vejo, está mais não, fechado. sim, Na mas- mensagem está mas completamente bem, fechado. ok, está fechado. Seja o que for. Na Mas- mensagem. Mas do ponto de vista da prática Prático, política... nada. Nada não. Quer Nada dizer, faz. quer dizer, por exemplo, numa altura de pandemia em que podíamos ter, e nós falámos disso aqui no podcast, podíamos ter agarrado numa série de bandeiras, numa série de pessoas que Vamos para o campo estão pequeno. prejudicadas com a pandemia, sem falar da crise que aí vem, não é? Mas os restaurantes, os pequenos comerciantes, Isso era uma o coisa... CDS vai para o campo pequeno falar que a tauromaquia tem que reabrir, e portanto parece-me que isso é claramente uma escolha de um eleitorado que já é nosso, aquela conversa do nosso eleitorado da fazer a gaveta. defesa da direção. Nós pusemos ao lado do Lubomir e fizemos isso, só que lá está, não foi. Olha, por acaso é um bom tema, que é... Do Lubomir, exatamente. Não, é um bom tema, porque a direita em Espanha, em Madrid, pôs-se a defender a abertura dos restaurantes. Certo. Com limites, ou seja, o que nós cá fizemos não foi isso, foi estas pessoas têm que ser ajudadas pelo Estado. Claro. Tem que se pagar mais rapidamente, etc. E isso não nos distingue. Voltando à Espanha, o grande problema é que nós não temos uma... Eu há pouco disse que a democracia é basicamente isto. Quando falei do algoritmo, nós todos temos ideias diferentes e é bom que haja a democracia, o pluralismo, o parlamentarismo, tudo isso, não é? É a chamada ordem espontânea a qual os conservadores ao longo do século XX se foram afeiçoando e por isso é que se aproximaram muito dos liberais. Isso implica que nós tenhamos duas atitudes na política. A primeira é perceber que não vamos conseguir tudo o que queremos. Claro. Não vamos conseguir cumprir tudo o que defendemos e, portanto, outras pessoas... As decisões finais vão estar contaminadas por ideias de outras pessoas. Mais à esquerda, mais à direita, etc. Mas para que isto funcione, para que isto seja um algoritmo, entre aspas, bom para os avanços civilizacionais, é preciso que todos nós digamos com coragem aquilo que defendemos e que aquilo que nós defendamos seja suficientemente diferente dos outros. Claro. Para a sociedade ser rica do ponto de vista intelectual. Em Portugal, eu pergunto-me em que é que a direita hoje
se distingue da esquerda. Proposta para o país. O Rui Rio, nós vamos ter, já percebemos, a resposta à pandemia vai ser tendencialmente muito esquerdista. Claro. Porque as pessoas estão mais disponíveis para o medo do que para o risco. Isso que é compreensível ou tem que ser compreendido pela direita e até de certa forma aceite, tem que ser atenuado, porque o risco que nós vamos ter é de, nos próximos anos, nós que já temos uma sociedade bastante anémica do ponto de vista cultural, certo, económico, social, uma sociedade estagnada, uma economia estagnada, um elevador social completamente parado. Se nós vamos aceitar que os valores consensuais são os valores das ideologias que resultam do medo, seja o estatismo e o socialismo, seja o populismo à direita, estamos a desistir. E aquilo que aconteceu em Espanha foi a direita a colocar-se numa subjetividade completamente diferente da esquerda. E a falar para as pessoas dos seus problemas concretos. Claro. E aqui eu pergunto, neste período da pandemia, PS e esquerda, Estado. O PRR, investimento do Estado. O que é que o PS do Rui Rio é tão estatista como o PS? Claro. Podem em franjas não ser. Mas também não descola enquanto for o Rui Rio, é um partido social-democrata alma dos anos 70. O CDS, a única ideia que neste período insinuou como chapéu geral para a sua política foi a ideia do patriotismo económico. Que lamento, quer dizer, soa ao bom velho proteccionismo do conservadorismo. Tivemos aqui uma boa oportunidade. Claro. Tivemos aqui uma ótima oportunidade. Até a iniciativa liberal, que podia ter feito em Portugal o que o PP fez em Espanha, teve medo do medo dos portugueses. É verdade que a partir do segundo estado de emergência votava contra, mas era meramente proclamatório, porque depois nas propostas, eu não estou a dizer que concordaria com essas, mas que era necessário haver essa, quer dizer, mas é preciso, claro. Nós estamos aqui todos esses dois lados da balança, esses lados da balança, e mesmo o Chega, enfim, se quisermos, o que o Chega fez o Chega teve um problema que é típico dos populistas, que é não percebeu qual é que era o populismo que rendia mais. E estava um bocadinho no início estava ali a experimentar um bocadinho. Que é uma coisa que foi uma questão que nós nem sequer nos calham. Portugal é de facto um país trágico, nem nos calham nem bons populistas, nem populistas de jeito, nada, quer dizer, nós não percebíamos. À segunda-feira gritava contra os fechos dos restaurantes e depois à terça-feira gritava contra o aumento dos números. Exatamente. E depois é tudo, quer dizer, pronto, ok, é uma caixa de ressonância de várias caixas de comentários de Facebook. Exatamente. Mas precisamente, e falando exatamente da extrema-direita, mas neste caso em Espanha, da direita radical, não obstante o grande resultado do PP, continua a haver uma dependência, neste caso vai haver uma dependência, precisam pelo menos da abstenção do Vox, que já veio dizer que dá luz verde, mas que a Ayuso vai precisar da extrema-direita para conseguir governar. Não estarão os espanhóis, neste caso em Madrid, a passar pelo mesmo que nós passámos nos Açores e que levou a assinar aquele manifesto? Há várias coisas. Em primeiro lugar, atenção, é verdade, primeiro os factos, é verdade que a Ayuso não teve maioria absoluta, mas o poder do Vox, aliás, não é por acaso, o poder do Vox é muito pouco. Ficou claramente contido. Claro. Não é por acaso que... Cresceu décimas, salvo erro. Não foi um crescimento completamente travado. Não é por acaso que o Abascal faz um discurso na noite eleitoral com o semblante bastante carregado e percebeu que aquilo era uma derrota para ele, porque não vai influenciar nada. E disse logo, nós apoiamos, deixamos que ela entre, que o governo comece, sem mais condições. E sendo verdade que o PP, portanto, não pode governar sozinho, a verdade é que mostrou que uma liderança a sério de um partido da direita moderada pode polarizar à direita o voto da direita. Claro. E se o PP em Madrid, não foi em Espanha, foi em Madrid, mas apesar de tudo, repare, ainda votaram 4 milhões de pessoas. Não é muito menos do que votam em Portugal. Claro.
Sim, foi uma participação incrível. Se o partido, se foi possível polarizar ali perante um partido da direita autoritária que já tem o poder que tem, por que diabo é que 3 partidos da direita em Portugal, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, É a segunda vez que deixas o Chega de fora. Mas neste caso perante um Sim, partido, sim. perante um partido que é o Chega, que tem um deputado, claro. nem de longe, nem de perto, é o Vox, nem as sondagens anunciam isso, porque é que nós aceitámos desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Discutir se... Sentarmos à mesa. Aceitar, claro. não é aceitar, é aceitar que ele pronto, pode ir para o governo. Mas porquê? Eu lembro só alguns números que eu lido, com que eu lido muitas vezes e refiro muitas vezes. A direita, em 2015, teve, toda a gente diz que foi um dos piores resultados sempre, e foi, mas teve 37%, e com 37% unida ficou 8 deputados de poder governar. 8. Faltavam 8 para os 115. Não tendo maioria absoluta, enfim, tinhas metade. Claro. 8 ou 9. 8 ou 9 deputados são mais 1% nas sondagens. Provavelmente. Quer dizer que nós com 38, 39% podíamos governar. E porquê? Porque o nosso sistema eleitoral favorece as coligações pré-eleitorais. E porque a direita tem o seu eleitorado típico espalhado por mais território do que a esquerda. Agora não sei como é que é, mas na altura era seguramente. A esquerda era muito concentrada. Repara que o Bloco de Esquerda e o PS partilham muito... Sim, partilhavam bastiões. Então estão muito localizados geograficamente. Lisboa, Porto, qualquer coisa em Aveiro, Claro. e depois Setúbal. E depois, claro, Alentejo. O Alentejo tem ali também mas o Alentejo tem poucos deputados. Claro. E nós estávamos mais isso. Eu pergunto-me sempre. Uma coisa que eu pergunto sempre, há quem ouça ou leia com mais atenção e frequência, até deve achar que eu sou um bocado maluco, estou sempre a bater nesta tecla. Porquê é que nós achamos que numa coligação pré-eleitoral, por exemplo, não podemos ter 40%? O PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Porquê é que nós já estamos perante um partido de 1%? Quer dizer, não estamos a falar do Vox. Claro. Não estamos a falar do Vox que está nos governos, tem vários governos regionais, que tem muitos deputados no Parlamento, que cresceu e também cresceu muito. O Vox, a meu ver, também é muito parecido com alguma coisa do Podemos e com os Cidadanos, porque cresceu muito por causa da crise da Catalunha. Aquilo foi muito... foi um tema que cindiu a Espanha. Exatamente. E, portanto, não sei como é que vai ser a evolução. Acabou por inflamar ali um bocadinho. Mas aquilo que eu sobre os Açores, falaste dos Açores, aquilo que eu sempre disse sobre os Açores era a coligação de direita sem o Chega tinha mais deputados que a esquerda toda junta. Porquê que nós precisávamos de falar com o Chega? Exatamente. Porquê que precisávamos de falar com o Chega? O ONU ficaria do lado... Nós estamos prontos para governar. Claro. Se o PS não se abstiver, está-nos a tirar para o Chega. Ponhamos a culpa neles. Se o Chega não se abstiver, está a dar mais uma hipótese ao PS. E portanto eu não acho que não era preciso. Não era preciso. Claro que não. Não era preciso nada disto. Até porque, repara, se as pessoas não querem... Eu sobre o Chega, já agora, dizer o seguinte. O meu primeiro problema não é um problema estratégico, é um problema axiológico. Claro. Eu sou contra aquilo. Quando perguntam, mas a direita deve unir-se aos... Há um problema. Para mim, uma coligação com o Chega é tão natural como uma coligação com o Partido Comunista. Digo já. Porque há uma diferença fundamental entre a direita democrática e a direita autoritária, que o Chega representa. E não há dúvidas que representa, porque os seus dirigentes representam-na. Claro. Não tem nada mal com isso. Tem o seu direito. Mas há uma direita... São direitas diferentes. E a direita que o CDS e o PSD historicamente representaram é uma direita que se afasta existencialmente dessa. Por princípio, claro. Por princípio. Porque, e não é só... É porque a sua função no sistema político português foi polarizar na direita democrática a direita portuguesa. Quer dizer... Eu não desvalorizo as coisas que o Chega defende. Aquele sistema penal medieval que eles defendem, altamente contraditório com a ideia do para mim o pior
são até as ideias sobre o sistema político, porque mostram uma desvalorização do Parlamento, aquela coisa do 100 deputados chegam e sobram. Claro. Para ele eram preciso 50. A reforma da E Quarta depois, República. E a própria isto- visão presidencialista. é isso. As duas coisas tu percebes Claro. que ele quer é um caudilho. Exatamente. É um caudilho. Isto aqui é exatamente o contrário da direita. E já agora deixa-me só fazer um Claro. parênteses. Porque é que eu acho que é uma pequena nota ideológica, se quiseres. Porque é que eu acho que é totalmente contrário àquilo que é a base ideológica em que o CDS e o PSD se colocaram historicamente. A ideia, qual é que é o principal valor, para mim, da direita? É a liberdade. ordem. É a ordem. Aquilo que, historicamente, a direita sempre defendeu, por isso é que a direita, os conservadores, antigamente eram antidemocráticos. Porque a democracia tem em si mesmo a semente da instabilidade, etc. Uma coisa que durante o século XX os autores conservadores e os políticos conservadores foram percebendo é que não é qualquer ordem que interessa. A ordem imposta é que tem em si mesmo a semente das revoluções, da instabilidade, da revolução permanente. Ou a instabilidade permanente. A única ordem que interessa é a ordem espontânea, que é aquela que vai permitindo uma ordem com amortecedores para os choques, que vai permitindo que todas as pessoas tenham circunstancialmente, uma vez umas, outra vez outras, representação ou mais representação. Exatamente. E daí que, por isso é que os conservadores, daí a fusão ideológica a meio do século XX entre os conservadores e os liberais, muito em Inglaterra, e daí que os liberais fossem afeiçoando aos conceitos de parlamentarismo, pluralismo, etc, etc, etc. Isso para mim é bastante existencial e fundamental para a direita. Isto para mim, a ideia de que a única ordem que interessa, a única ordem que é possível manter durante muito tempo é esta ordem espontânea, é colocada completamente em risco pelas ideias do Chega. Sem dúvida. Completamente. Que é voltar ao salazarismo, voltar à ideia de que... Porquê? Porque são aquelas pessoas... O respeitinho. Não é só isso. Sabes o que é? Os valores substantivos são mais importantes que a forma como se lá chega. Para eles. E, portanto, se for preciso para garantir que a sociedade é assim, estratificada, com estes valores, etc, etc, pode haver uma ditadura. Exatamente. Pode haver um caudilho. Muito perigoso isso. Pronto. Essa é a tese da direita autoritária. Sempre foi, quer dizer mas eu não é a tese do... Até as pessoas como o Diogo Pacheco de Amorim é nisto que acreditam. É a velha direita autoritária afrancesada. É isto que acreditam. Exatamente. Quer dizer, nós conhecemos há muitos anos. Pronto. Para mim isso é arriscado porque é contra o conservadorismo, tal como ele. Exatamente, é contraproducente, precisamente. É contraproducente porque, desde logo, é impossível que essas ideias, num mundo aberto, que é impossível não ser aberto por causa da revolução tecnológica, da globalização tecnológica, Claro. é impossível que não haja, mais tarde ou mais cedo, um choque brutal que gera mais instabilidade do que a instabilidade do dia-a-dia que nós devemos ser obrigados a aceitar para conseguirmos ter... Nem mais. Para conseguirmos ter estabilidade. E por isso mesmo é que eu sou totalmente contra esta ideia de que nós podemos conversar. Sentarmos à mesa. Podemos conversar, claro, obviamente há pessoas que podemos, não é quando eu digo Sim, mas sentamos à mesa das negociações. Não é isso, e procurar nós um achamos acordo. natural uma coligação com o Chega. Claro. Não é natural. Por isso é que eu digo muitas vezes, as pessoas acham que eu estou a gozar. Não, para mim é tão natural isso Como Claro, o PCP. como o PCP, sem dúvida. que tem princípios também exatamente Antagónicos. autoritários. Pronto, para mim não é. Dito isto, é óbvio que, quer dizer, não são as pessoas que vão falar com o André Ventura que normalizam o André Ventura, é o eleitorado. Pronto. E se o André Ventura chegasse aqui com 20 e tal % dos votos, pronto, ok, logo se vê. Podia-se falar.
se bem que eu acho que se ele tivesse 20 e tal % dos votos é porque se tinha moderado de tal maneira, eu acho que eles não vão crescer muito mais. Mas o problema neste momento absolutamente crucial para a direita portuguesa é a direita portuguesa, a direita democrática, que tem aquela função histórica, que tem aquele papel histórico de que eu falei há pouco, perante, desculpem ser muito franco, perante um partido que tem um deputado, que nós sabemos o que é do ponto de vista da militância, que é, sinceramente, é um partido que, a meu ver, não vai obter dos portugueses um respeito institucional significativo. Até porque não se dão esse respeito institucional. Não vai ter. Eu acho que até o próprio André Ventura já está farto do partido. Claro. Nota-se. E há ali uma mixórdia de gente que pensa muito diferente e que tem em comum, se calhar, as frustrações. E os... Sim, mas o problema, isso é mais o eleitorado, mas agora o problema é que ele foi completamente enxameado de pessoas com agendas privadas. Claro. E com o André Ventura já está a ver que... E com agendas muito perigosas. Agendas perigosas, que não ideológicas, e outras. Muito perigosas. E outras. Sem dúvida. E, portanto, a direita portuguesa, se tivesse rasgo, se tivesse líderes, já se tinha organizado para uma grande frente de direita democrática. Exatamente. Para confrontar o PS. Poder, numa grande coligação pré-eleitoral, governar. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, nós não precisamos ter 50%. Claro. Uma coisa que desse esperança às pessoas, que desse alternativa, porque naturalmente o PS vai ficar desgastado. Aliás, eu devo dizer uma coisa: é possível até que a direita tenha 40% e a esquerda 60%, e a direita é que governa. Se for unida, se for com o seu eleitorado mais bem disperso pelo país. E estamos nesta dúvida existencial sobre um partido se é um partido que tem claro. Digo assim, mas as sondagens são indícios sobre se as eleições fossem hoje. Não, isso não fosse... E o que é que nós vamos fazer contra isso? E mesmo que não fosse uma questão de princípio, uma questão estratégica, o facto de estarmos a legitimar e a dizer que no fim nós conversamos, estamos a dizer, podem votar no Chega, que votar no Chega ou a nós é igual. Claro. Porque no fim juntamos. Já sei onde é que eu queria chegar. Eu quis-vos explicar porque é que para mim, isso para mim é muito importante, porque é que para mim o meu problema com o Chega é um problema de princípio. Claro. Mas também é um problema estratégico. Porque de cada vez que nós dizemos que podemos governar com eles, é um cheque em branco. Não é só um cheque em branco. É um voto que passou para o Chega ou para o Partido Socialista. Óbvio. O centro, claro. Isto é bom para o PS. E há muita gente no CDS que diz, mas o centro não existe. Não existe. Podes não gostar dele. Pode ser pessoas que não percebem nada de política. Mas existe. Que não leram o Edmund Burke nem o Marx. Claro. Mas são as pessoas que vão votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Aí é que está. Pronto. E que estão à espera que lhes digam. Mas ganhamos, hein? Mas que não tem nenhum problema em votar na direita. Não tem nenhum problema em votar na direita. Mas a direita tem que falar sobre a vida delas. Exatamente. Há uma canção dos Smiths que eu gosto muito, que é a Panic, que é sobre o narrador está a falar sobre um DJ que diz que não está. Isto é relatable para o Francisco. Não, os Smiths são muito. Mas ele está sempre qualquer coisa do tipo, chama-se Enforquem o DJ, o refrão é Hang the DJ because the music he constantly plays, it says nothing to me about my life. Acho que é um comentário, supostamente, àquela música de dança, anos 80 e não sei o quê. É um bocado isto. É música, a política, hoje em dia, é tipo slogans que soam bem, claro. Mas não dizemos nada à vida das pessoas. É verdade. E tu podes dizer coisa à vida das pessoas sem... Podes dizer... Não, para dizeres algo à vida das pessoas, às pessoas, não tens que dizer coisas inócuas. Podes dizer coisas que estejam cheias dos teus valores. Claro. Mas explicar às pessoas... Isto é um bocadinho aquilo... Eu, acreditando nisto, a minha solução... É esta. A minha solução... Repara, uma pessoa vê os grandes partidos da direita, históricos, não andam a dizer às pessoas, a CDU alemã, os Tories, em Inglaterra, não andam a dizer às pessoas, olha, eu defendo isto porque sou de direita. Não, dizem isto. E as pessoas intuem que aquela pessoa é de direita. Exatamente. Pronto. A solução é esta, é mais mercado, é mais não sei o quê, é mais defesa da família, etc. Pronto. Não, mas eu defendo isto porque sou de direita. Quase que uma pessoa, quase que é regimental. Claro. Não, nós defendemos estas medidas. As pessoas intuem, é de direita. Vou aproveitar que estamos a falar dos Tories. O Partido Conservador britânico somou mais uma vitória nas eleições locais do Reino Unido.
é conhecido o teu apreço pelo sistema britânico e pelo Partido Conservador, não é novidade para ninguém que nos esteja a ouvir. O que é que faz com que os conservadores britânicos tenham tanta força, ao contrário dos nossos conservadores cá em Portugal? É basicamente isto que eu estava a dizer. Não é? Quer dizer, o Partido Conservador é um partido com 200 anos, que governou quase sempre. É uma coisa impressionante. Continua a governar. E porquê? Porque sempre soube perceber o zeitgeist. E sempre soube perceber. O Partido Conservador já foi tudo, mas nunca foi de esquerda. Aí é que está. Mas sempre foi tudo. Quer dizer, o partido do início do século, o partido de Israeli no final do século XIX, não é o partido da Margaret Thatcher, como o partido da Margaret Thatcher não é o partido do Boris Johnson. Claro. Mas não há ninguém que possa dizer que aquilo é mais de esquerda ou mais direita. Claro. Só sabe perceber, lá está, olha, o que é que este acervo axiológico que nós temos, como é que responde a esta... É ver a política no tempo e no espaço. Há um pragmatismo com isso para ganhar eleições que nós não temos. Claro. Quer dizer, o Boris Johnson ganhou a eleição falando de uma coisa: Brexit. É isso. Varreu o Labour na sua Red Wall. E sempre com a mesma mensagem: Get Brexit done. Vais ver a entrevista do... Eu não estava a ver uma entrevista do Rui Rio na RTP. E isto foi na segunda ou terça-feira a seguir às eleições em Madrid. Tu vias a Ayuso e falas: liberdade, 3 ou 4 coisas. Mensagem clara. Mensagem de direita que vai buscar votos que nunca mais acabam ao centro. Exatamente. E vês o Rui Rio, eu não percebi nada, porque está a falar sobre coisas técnicas, sobre a composição do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, mais isto, mais aquilo, depois outro tema. Quer dizer, tu não percebes. Quem é que vai votar? O que é que este tipo representa? Exato. O que é que este tipo representa? O que é que este tipo representa? Quer dizer, e aqui foi o Boris Johnson ganha dessa forma. Ainda agora ganha estas eleições porque apostou numa coisa que percebeu que é aquilo que vai definir quem é que consegue vacinar mais rápido. Pôs tudo a vacinar. Ainda fez uma coisa que teve uma importância política brutal no eleitorado que ele ganhou, o eleitorado do norte de Inglaterra, que foi o tipo, basicamente, que acabou com a Superliga Europeia. Exatamente. Porque foi ele que, na própria manhã em que aquilo sai, diz: se os clubes ingleses insistirem nisto, porque ele estava a ver, nisso aí ele é populista nesse sentido, percebe o povo, não é? Claro. Viu os adeptos todos livres, porque não foram os adeptos italianos nem espanhóis que... Pois não. Não foram eles. É verdade. Não foram os ingleses que saíram à rua, tem eu vi uma coisa maravilhosa de um tipo, até citei isso no outro dia num comentário na TVI, que eu acho que mostrou o que é, mostrou o que é ser o adepto inglês, o que é ser inglês, o que é o humor britânico. É um tipo adepto do Arsenal, aos gritos no vídeo, no seu próprio carro, nos gritos com o próprio clube, a dizer várias coisas, tudo, e depois há uma parte que ele diz assim: eu quero ter a possibilidade, eu quero ter o direito de estar no pub a falar mal do meu clube porque perdemos contra o último classificado. Exatamente. Ou seja, a ideia da sorte e de que nada é controlado. Exatamente, no futebol. Nada é garantido. E quer dizer, e o Boris Johnson percebeu essa... Conseguiu perceber teve essa sensibilidade. E logo na própria manhã, percebeu que aquele era o seu eleitorado, acabou com aquilo. E acabou dizendo que se for preciso alterar a lei. Coisa que se ainda fizesse parte da União Europeia não conseguiria, porque por causa das leis da concorrência e etc. Ele disse: bem, eu altero a lei e estes clubes, se for preciso, não jogam mais aqui. E não sei o quê. E a partir daí... Começou a ruir aquela liga que durou 48 horas. Nesse dia, os 5 ou 6 clubes que estavam na Superliga, os ingleses, saíram, e saiu os ingleses. E saiu os ingleses, não há. E portanto ele conseguiu passar a mensagem que tinha sido ele acabar com a Superliga, quer dizer, e o povo do norte de Inglaterra. Claro. O que é extraordinário, eu lembro de uma pequena nota. O Boris Johnson, em 2003, se não me engano, era diretor da Spectator e ao mesmo tempo era deputado. E era ministro sombra de qualquer coisa, da educação. O líder era o Michael Howard. E o Boris Johnson, não foi ele que escreveu, soube-se depois, mas os editoriais da Spectator não são
não são assinados. Mas aquilo de facto soava muito a Boris Johnson. Havia falta-me agora o nome, mas houve um caso muito conhecido na altura, em que um repórter inglês tinha sido raptado, julgo que no Iraque, e assassinado. E a Spectator faz um editorial muito arriscado, em que ele era de Liverpool, em que se diz qualquer coisa como: bem, estas pessoas de Liverpool também estão sempre a queixar de tudo, naquela coisa do desastre de Heysel foi a mesma coisa, os adeptos de futebol. Foi um escândalo. E o Michael Howard obrigou a fazer uma espécie de walk of shame lá e pedir desculpa ao Norte de Inglaterra, e ele sempre foi visto como desde aí, como um solista, elitista, liberal de Londres, que não entrava no Norte de Inglaterra. Porque agora é eleito pelo Norte de Inglaterra como Primeiro-Ministro e continua a ser que é uma coisa, para quem o acompanha há 20 anos como eu, uma coisa absolutamente improvável. Claro. O que de facto o mundo pode dar muitas voltas. Mas muito a aprender com os foi uma pequena nota histórica e humorística. Bem, com isto eu vou fugir um bocadinho às regras, porque acho que, e bem, o Francisco acabou por tocar em montes de temas que nós tínhamos preparado. Exatamente. Portanto, tu parece que já tinhas acesso, o que não tinhas, de fazer esta nota. Ele não tinha acesso a nada do que nós preparámos. É verdade. Mas já fizeste aqui uma boa mescla do que nós queríamos para falar contigo. O que é que ainda não falámos? Pensamos que vai ficar mais tempo. O que é que ainda não falámos e que ninguém está à espera? É do CDS. É do CDS, eu quero mesmo falar sobre isto. Okay, vamos falar do CDS. Parece que sim. Eu tinha aqui patinagem artística ao CDS. Exato. Só como ele depois eu sei um bocadinho mais do CDS. Eu estava mais na patinagem. Eu pensei, CDS. Dentro do CDS eu vou aqui, e sendo se calhar um bocadinho, não é bem fora da caixa, mas é um tema que nos afeta aos três, não é? Portanto, somos os três militantes do CDS. Pergunto-te, bem, tu fizeste parte da direção da Assunção Cristas, que atirou o CDS para os 4% e 5 deputados. E, consequentemente, não sei se concordas ou não... Fizeste mal o teu trabalho. Foi? Então. Sim, eu só fiz parte da primeira direção da Assunção Cristas. A segunda direção não... É tipo Bruno Carvalho, o primeiro mandato é que foi. O primeiro mandato é que foi. Mas com isto... Não. Deixa-me só já agora dizer. Claro. Não quero sacudir a água do capote, mas a verdade é que eu não fiz parte da segunda direção. Enfim, por razões que tinham a ver por razões muito boas, aliás, devo dizer, que foi por opção da Assunção Cristas, pediu-me, enfim, tinha a ver com a própria composição da CPN. Ela achava que devia ter outras pessoas, designadamente mulheres, e eu disse, enfim, espero que ela não fique chateada por eu fazer esta confidência, e eu disse que não haveria razão melhor para eu sair, sendo que depois, muitas vezes, me convidava pessoalmente, como prerrogativa do presidente do partido, para estar presente nas comissões políticas, e portanto, sim, também não quero estar a sacudir. Então saíste a direção por cotas, no fundo. Não foi isso. O que ela me disse foi que gostava de cumprir a meta que queria. Gostava de cumprir a meta que queria. Sabes que isto é muito difícil. Claro. Isto é muito difícil. Ela estava a sentir muita dificuldade, como devem imaginar, em conseguir isso, a convencer, porque logo as estruturas não lhe apresentavam pessoas do sexo feminino e a maior parte das pessoas estava a fazer fim que a pé não queria sair do órgão, e ela na noite do congresso de Lamego perguntou-me se eu tinha algum problema, e eu disse, era o que mais faltava, se essa a razão, sou o primeiro que conta com o meu lugar, e disse-lhe isso, o que não quer dizer que depois nas reuniões ela a miúde convidava-me, e eu sempre que podia estaria presente, e tinha a liberdade toda para dizer o que pensava, e portanto não estou a colocar-me de parte. Fui apoiante clarinho da Assunção. Exato, fui dirigente e depois apoiante. Sim, mas já agora conta essa coisa, a direção que levou, não sei o que, eu também fiz parte desde 2007 das direções do CDS, portanto também sou responsável. Claro. Sou responsável por isso, mas sou responsável por muitos bons resultados. Mas neste resultado em concreto, o que é que... E a eleição, eu ia-te perguntar, não é este resultado consequencial da eleição do Chicão, esta narrativa das bases contra os notáveis, onde deduzo que te insiras? Sim, isso também é uma... Não que te autoproclames dos notáveis, mas que fazes parte do grupo bases contra os notáveis que elegeu... Não são os notáveis, é os gajos que aparecem na televisão.
Acho que é diferente. Opinion makers, aos gajos que aparecem na televisão, ou seja, como sim, for. Mas não achas que esta, não é, a própria eleição do Francisco Rodrigues Santos, motivada por esse discurso das bases Vocês vão contra precisar os de dar algum notáveis, tempo para isto. E deixa-me só colocar também uma nota na pergunta. Não foi esse mesmo CDS que apoiaste que deu luz verde para a criação da Iniciativa Liberal e do Chega, porque o Chega as fileiras do Chega são as nossas fileiras. Não estou a dizer que isto seja necessariamente mau, foi uma nota que nós já partilhámos anteriormente antes de estarmos a gravar o programa. Bem, ainda bem que foram embora, honestamente. Sim. Ainda bem que foram embora. Agora, nós perdemos eleitorado, certo? Continuamos a lutar para esse eleitorado, não sei bem para quê, mas tudo bem. Parece que os que ficaram não são bem-vindos neste CDS. E são os que ficaram. E os outros, que aparentemente eram, diga só de passagens, só como chavão, mais conservadores, uma direita mais autoritária, etc., foi os que foram embora. Então este CDS é de quem? E serve quem e para quê? São muitas perguntas. Sim, mas então deixa-me voltar um pouco atrás. Se eu não parecer que não estou a responder a isso, avisa-me. Estás à vontade. Posso-me esquecer. Mas é importante para mim tentar fazer aqui uma espécie de roteiro do que eu acho que foi o problema do CDS. Porque eu acho que tem muitas razões. Razões essas que são independentes, muitas vezes, das pessoas em si e até de algumas opções concretas. O CDS é um partido que nos últimos 20 anos, fruto da sua vocação, que é o CDS, apesar com 4, 0,4, 14 ou o que seja, o CDS é o partido que em Portugal nasceu para representar as grandes tradições da direita democrática. Mais conservadores, mais liberais, mais democratas cristãos, tradicionalistas. Claro. A gente que está a marimbar para essas coisas, sente-se de direita, sente-se centro-direita, sente-se social-cristão, sente-se... para ser uma grande casa, como são os Tories, como é a CDU, como é a direita francesa, que está sempre, que parece que 4 em 4 anos muda de nome, como o partido, como a direita, o PP, que antes era a Aliança Popular, e depois foi isto, vários partidos, quer dizer, isso é outra coisa que nós podemos também falar, que é a nossa incapacidade portuguesa de nos agregarmos? Perceber que os partidos podem não durar para sempre e às vezes antecipar e fazer novas fusões, pode ser interessante, mas enfim, mas eu já podemos lá ir. Federar as direitas, por exemplo. Federar, essa coisa, quer dizer, claro. Os espanhóis não têm problema nenhum, que a coisa estava a correr mal, vamos fazer aqui um novo partido, federando as direitas. Em França, agora são os republicanos, mas antes era outra coisa qualquer, o Rassemblement para não sei o quê, mas, quer dizer, mudam. Percebem que às vezes é preciso dar uma roupagem nova para dar outro impulso. Mas que é muito é uma visão muito um bocadinho instrumental dos partidos. O meio que nós temos para... Sim, porque às vezes as coisas acabam. Exatamente. A democracia cristã italiana governou durante 50 anos praticamente ininterruptamente, com este ou com aquele, sozinho, etc. E de um dia para o outro acabou. Claro. E, portanto, é preciso também ter essa noção. Mas o CDS é um partido nos últimos 20 anos. Como estava a dizer, a vocação do CDS é uma vocação maioritária. Por muito poucos votos que tenha. É uma vocação... Quando quer cá representar as grandes tradições da democracia, da direita democrática, é uma vocação maioritária, ou seja, é uma vocação de fazer ou contribuir para maiorias políticas à direita do centro, ou no centro e no centro-direita, ou e na direita, que sejam úteis para as pessoas que governem, etc. Seja sozinho, seja com o PSD, seja o que for. Pronto. Essa é a vocação do CDS. Essa vocação levou o CDS a ter uma adesão natural à ideia de coligações com o PSD. O CDS, a partir das autárquicas de 2001, o CDS passa a função natural do CDS é governar câmaras e o país em coligação com o PSD. Isso fez com que o CDS se tornasse muito parecido com o PSD. Não foi o CDS moderar-se. É o próprio... Ou seja, não é que tenha havido uma decisão política das cúpulas de moderar ou de aproximar o CDS do PSD. Não, é quando tu tens poder, durante muito tempo, incluindo em câmaras importantes, tu passas a ter duas coisas. Uma, responsabilidades do governo, portanto, a responsabilidade de seres mais pragmático do que proclamatório. E depois tens muita gente a aproximar-se de ti, incluindo pessoas por razões de oportunismo, porque querem. Mas enfim, mas o próprio partido passa a ter um tipo de... primeiro lá, por aquela razão que eu disse, passa a ter um eleitorado
que é ou um eleitorado potencial, pelo menos, ou que aceita a hipótese de votar no CDS, que não é entrincheiradamente de direita, e para além disso passas a ter militância, que é uma militância que também não é militância tradicional da direita que veio do pós-25 de Abril. Eu acompanho isso muito. Quer dizer, tu vais a cidades como Viseu ou nas cidades à volta, ou Aveiro, quer dizer, não há aquela coisa de, quer dizer, as pessoas acreditarem ou preferirem falar daqueles temas que são os temas de catálogo do CDS. Passas a ter muitos funcionários públicos, professores, etc. A quantidade de pessoas que aderiram ao CDS em 2009, quando o Paulo Portas começou a fazer a campanha a favor dos professores, contra os empregados, agricultores. Não é só isso. Aí sim, mas aí foi uma coisa. Isso foi no início dos anos 90, ou melhor, no finais dos anos 90, quando o CDS precisou de ter bandeiras que ilustrassem a sua. E no fundo, nichos para ter um pecúlio eleitoral de base para não desaparecer, não é? Na luta contra o cavaquismo. Mas quando o CDS passou a fazer parte, no fundo, a querer dar o salto, o CDS começou a falar muito para os professores. Na altura, em 2009, havia a guerra do Sócrates contra os professores. E o CDS colocou-se muito do lado dos professores. E eu lembro de fazer campanha aí, a quantidade de pessoas que eram professores, incluindo a minha família e tudo, que se aproximaram do CDS por causa disso. E, portanto, o partido, do ponto de vista sociológico, também foi-se, o termo não é muito bom, mas centrando, ou alargando. Sim. Foi alargando a sua base. E, portanto, quer dizer, as pessoas passaram a ver o CDS e o PSD como partidos irmãos. O que quer dizer que muitas vezes o eleitorado de direita passou a votar ou no CDS ou no PSD consoante gostassem mais ou menos do líder. Muitas vezes. Quer dizer, quando tinhas o Paulo Portas, as pessoas confiavam nele. Confiavam muito. As pessoas mais de direita, etc., e gostavam daquilo, e por causa daquele tema, e aquela capacidade de. Muitas vezes as pessoas não olham para os líderes e não vão ver, não têm uma adesão ideológica. A parte do eleitorado este tipo é valente. Este tipo intelectualmente. Sim, este tipo é valente, este tipo é não sei o quê, gosto da forma como ele fala, não gostavam do Sócrates, gosto como ele fala do Sócrates, não sei o quê. Estamos ali aos 9, 10, 11, 12%. Porquê? Porque a direita tinha 50 e tal %. Eu não sei se há uma grande diferença do ponto de vista da nosso nosso peso relativo à direita, entre ter 10% nessa altura ou ter 4% agora. A verdade é que a direita, depois da Troika, é que aconteceu isto. Nós perdemos pensionistas, perdemos funcionários públicos. A direita ficou nos 35%. Se calhar menos. Qual é que é a percentagem do CDS nesse pecúlio? É 4%. Eu acho que isto é uma tendência que dificultou a vida ao CDS. Mas depois há outras coisas. Repara que mesmo em 2000, agora não querendo fugir à questão do tempo da Assunção, até porque eu fui crítico de muitas das coisas, já o escrevi, não estou aqui sempre tornei público e tornei internamente no CDS, tornei o... não é em primeira mão, devia ter sido em primeira mão. Não é isso. Não é isso. Era mais giro, se nunca tivesse sido lembro perfeitamente o discurso que fiz a seguir às europeias e o discurso no Conselho Nacional e que fiz a seguir e o que escrevi e as entrevistas que dei a seguir às legislativas. Convém, nós tivemos as legislativas de 2019 em outubro. Convém lembrar, o CDS, no início de 2019, estava com sondagens de 10%. 9-10%. E a discussão dentro do partido era não estamos a conseguir dar o salto. Não estamos a conseguir repetir a nível nacional o que a Assunção fez em Lisboa. E achávamos nós, era possível fazê-lo, porque é verdade que nós em Lisboa tivemos aquele resultado porque o PSD tinha uma candidatura fraca. Houve ali, de facto, de mérito. Mas o Rui Rio era um candidato espetacular no PSD, mobilizador, polarizador à direita, capaz de captar o voto útil. Não. Portanto, havia aquela ideia que nós podíamos tentar dar o salto, não para os 20%. Claro, não havia altura melhor senão aquela. Não para os 20%, mas quer dizer, havia sempre há uma meta no CDS que é os 15-16%. Que não é uma meta mítica. Não tem a ver com... Não é uma coisa cabalística. É porque tal como funciona o nosso método, o método de ontem, tu a partir dos 15-16%
tens sempre mais percentagem de deputados do que percentagem de votos. Antes tem sempre menos. Porque lá está, é um método para formar maiorias. Claro, acaba por ser uma métrica estratégica. Portanto, tu até podes ter 24 deputados com 12%, mas se tiveres 15% podes ter 40 e tal, 40 e muitos. Okay? Pode-se correr muito bem. E isso, do ponto de vista do CDS dar o salto e se poder impor de outra forma ir para um governo com outra força, era muito importante. E, portanto, o CDS estava nessa posição. E na altura a discussão era para que é que se pode fazer? Eu acho que começámos logo mal o ano. Porque se fez para as pessoas que já não se lembram, na névoa que entretanto passou sobre tudo isto, mas o CDS fez uma coisa que eu acho que mostrou o pior de alguns tempos do CDS, que mostrou um partido, em vez de ser um partido institucional, um partido abespinhado, que fizemos uma moção de censura ao governo de Costa, início de 2019, início do ano, porque havia a sensação de que tinha que se fazer qualquer coisa que impusesse a agenda. Eu sinceramente acho que as pessoas olharam para aquilo e viram uma moção de censura que não tem hipótese de passar. Claro. É falta de atenção. As pessoas não gostaram muito daquilo, mas também não, quer dizer, também não foi muito sério. Não caímos muito nas sondagens. Houve um problema grave um problema grave que eu até compreendo do ponto de vista do que foi feito, mas mostrou como é que a política estava hiper polarizada, que foi a questão dos professores. Nós chegamos à crise dos professores em abril de 2019 com 7, 8, 9% nas sondagens. Acho que aquela sondagem que eu vos falei de 10%, uma sondagem de 10%, nem foi no próprio início do ano, foi tipo fevereiro, março, talvez. Uma questão de se ir ver, porque as empresas de sondagens têm essa coisa toda. Mas pronto, tivemos uma de 10, tivemos outras 8, 9, e o nosso primeiro não dá o salto. E a partir daí caíste para os 5, 6%. Com a crise dos professores. Depois com aquela ideia de que como é que é possível lá na Rita Bessa estar naquela fotografia. Quer dizer, aquilo é a democracia a funcionar. É a civilização a funcionar. Gosto pouco ou muito da lei. Aquela fotografia eram parlamentares, como há em todos os parlamentos civilizados do mundo, a tentarem, olha, dás-me isto, eu dou-te isto. Para que a lei pudesse representar todos. Claro. Se calhar a lei era má. Ok, não estou a dizer o contrário. Mas quer dizer, eu percebi, isso foi dos momentos mais escabrosos do ponto de vista, para meu ver, democrático. Porque, quer dizer, então agora... Não pode estar ali com uma deputada do PSD e outra do Bloco de Esquerda a tentarem, olha, eu obtenho este ganho, tu obtens aquele, vamos pôr aqui a coisa de forma a fazer a ficar racional e que dê para todos, etc. Okay. E nós, a partir daí, houve duas coisas que aconteceram. Uma, o CDS que me cai logo nas sondagens, e a meu ver, não só por causa da questão da decisão do dia do próprio fenómeno dos professores, mas porque depois reagimos muito mal àquilo, com medo, tentar dizer não foi isso que queríamos fazer, e essa ideia de fugir fugir com o rabo à seringa, as pessoas perceberam que nós estávamos desesperados. Não fomos convictos. O Rui Rio aí disse, enfim, deu 2 letras e está a andar. E depois outra coisa que foi, ficámos desesperados com a queda nas sondagens, e logo a seguir temos umas europeias, em que a estratégia foi uma estratégia que é clássica, mas que eu acho que foi bastante reveladora, que é, estamos aqui nas sondagens, e como nas europeias há sempre grande abstenção, ganha o partido que conseguir fixar o seu eleitorado. E nós temos que fixar o nosso eleitorado, em primeiro lugar, para não ficarmos exangues, e em segundo lugar, porque se nós levarmos o nosso eleitorado às urnas, como há muita abstenção, temos uma percentagem alta. É o que acontece tipicamente com o Partido Comunista. O Partido Comunista, que durante muito tempo teve basicamente sempre 350.000, 450.000 votos, com a mesma votação. Aliás, o caso das europeias de 2014 e depois das legislativas de 2015, se vocês forem ver, o Partido Comunista tem exatamente os mesmos votos. Nas europeias, com os mesmos votos, teve 13%, nas legislativas teve 7%, uma coisa assim, com os mesmos votos. Claro. E essa ideia fez com que o CDS tivesse o objetivo de fixar eleitorado. E nós achámos que e temos que falar para o nosso eleitorado, e falámos, quer dizer, fotografias do Sócrates, não sei se lembram, o Nuno, que
estamos a falar, fomos um Foi partido, quase só sobre isso. fomos um partido agreste. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu aqui também tenho, eu percebi e compreendi e quase que, enfim, eu até posso dizer que achei que a estratégia, não com aqueles temas concretos, etc., mas percebi que a estratégia provavelmente tinha que ser essa. Temos de falar. O problema é que o problema não foi ter corrido mal, é que se calhar aquele é que era o nosso eleitorado. Ou seja, nós se calhar falamos para o nosso eleitorado, mobilizamos o nosso eleitorado. Mas quando estamos a falar para aquilo que nós achamos que é o nosso eleitorado, ou para as pessoas que se entendem a si mesmas como seguramente o CDS, tivemos 6%. E quando o CDS tem esses 6%, depois daquele ano terrível de queda nas sondagens, eu acho que era inevitável. Quer dizer, a própria narrativa pública gerou-se que o CDS está em queda. Claro. Era muito difícil. Sim, começou aí essa Depois percepção. entre as europeias são maio, junho. Não me recordo, mas sim. Maio, junho, e portanto tens julho, agosto já ninguém fala, e depois setembro, campanha eleitoral. E portanto não houve tempo para conseguires ter uma narrativa que... E portanto, cais ali, voltando ao início, cais uns 4 e tal %. Eu acho que houve estas circunstâncias, mas houve também uma acho que é estrutural também. O CDS ficando muito parecido com o PSD, que não foi necessariamente estratégico, que resultou da própria vocação do CDS ser parceiro de coligações, que não havia antes. Porquê? Porque o PSD teve as Marias do Cavaco e depois teve o Guterres. E nós tivemos anos e anos e anos e anos a não ter que ir para o governo ou não poder ir para o governo. Portanto, tivemos anos e anos e anos a diferenciarmos do PSD. Claro. Só que o problema é que a partir de 2000, estes últimos 20 anos, o nosso percurso foi sempre de estar ao lado do PSD. Todas as pessoas olham para ali. E nós temos agora um problema. Chegámos ao Congresso e as pessoas... Congresso do Lamego. Não, o Congresso de... Este último, com o Francisco... De janeiro, sim. De 2019 de janeiro. Não, estou de Aveiro. Sim, de Aveiro, desculpa. Sim. Estou a dizer Lamego, Aveiro. Sim. Chegamos ao Congresso de Aveiro. Lamego foi a Assunção. E eu acho que um abraço para Lamego e um abraço para Aveiro. Vou dizer isto sem desprimor para as pessoas. Acho que o CDS teve medo e perdeu a cabeça. E vou explicar porquê. Porque não teve sangue frio. Porque o sangue frio ali era... O sangue frio era o CDS... Ou seja, o CDS não percebeu, achou que entrou numa espiral a achar que o problema era que nós éramos demasiado de centro. E não falávamos para o nosso eleitorado. O nosso eleitorado fugiu. O nosso eleitorado fugiu. E é preciso fazer um reinício, um reset da coisa. E é preciso estas pessoas que lá estão a encher-se nas televisões e não sei o quê, é preciso pôr isto a andar. Os notáveis. E havia muita gente, o CDS ao longo destes 20 anos, houve muita gente que foi, várias fações que foram ficando chateadas com o certo liberalismo do Paulo Portas, com algum pragmatismo. Com o liberalismo do Adolfo Mesquita Nunes. E o Francisco conseguiu, com o seu talento, canalizar aquilo tudo. Qual é o problema? Unir uma série de frustrações em relação que eu acho também um problema para ele, porque ele não tem uma grande coligação de apoio, como se tem visto. Como se provou, exatamente. Já ruiu. Na crise de liderança. Já ruiu. E uma coisa que nós não que o partido não percebeu, que é, o partido viu no Francisco Rodrigues dos Santos o início de qualquer coisa, um reinício, mas o povo português o que viu foi o fim. Porque o povo português não teve ainda tempo para perceber as qualidades dele. Eu já estou sempre a dizer isto, não tinha escrevido. Ele não conseguiu prová-las antes de ser presidente do partido. As situações são obviamente difíceis. Eu acho que se calhar foi a pior coisa que lhe aconteceu foi ganhar tão cedo o CDS. Seguramente que ele não era candidato se tivesse sido eleito deputado. Exatamente. E portanto eu acho que ele ia dar um belíssimo deputado nestes 5, 6, 10 sem anos. Dúvida, sem dúvida. E que ia se provava. Ia ser um grande presidente do CDS. Ou seja, ia crescer muito. Eu acho que ele tem algumas coisas que são... que mostram que ele tem que até crescer do ponto de vista de estofo. Há muitas coisinhas pequeninas de micromanagement a que ele não tem que dar atenção.
enfim, as pessoas... Estamos a par. Pronto, não tem que dar, tem que passar por cima dessas coisas todas. E, portanto, o CDS ali, e depois as pessoas viram ali, viram o CDS a chegar ao fim, ou entenderam o fim, de duas maneiras. Uma, porque gostes ou não, quer dizer, é o que eu estava a dizer, porque as pessoas ainda não viram os talentos dele. Porque ficaram logo de pé atrás com o conceito, o miúdo da Jota pega no partido. Logo aí assusta-me. Epá, podiam assustar, isto podia ter uma narrativa diferente. Isto podia ter sido apresentado de forma Se não fosse uma lógica antisistemática, não é? Antissistema. Houve muita gente, quer dizer, basta andar na rua e perceber isso. Então vocês foram entregar, quer dizer, e mesmo que nós podemos dizer, atenção, que se andarmos na rua ninguém fala disso porque ninguém sabe. Atenção que ele era o presidente da Jota, mas é muito mais do que isso e não sei o quê, mas isso. E depois outra coisa que é, quando tu fazes o discurso anti-elites no partido, aí é que está. Não te podes queixar. Que depois as elites não... Não te podes queixar que depois o partido ficou sem referências. Claro. Porque quando o Francisco diz nós não temos ninguém na televisão que defenda a direção, bem, o partido quis correr com essas pessoas. Precisamente. Claro, não pode agora esperar. Porque as pessoas, precisamente. Porque as pessoas, repara, pronto, quer dizer, eu acho que o que o CDS tem que fazer é gerar essas novas referências e não está a conseguir, mas quer dizer, mas a maior parte das pessoas olha para o CDS e não reconhece o CDS, porque se calhar até algumas pessoas cuja imagem está gasta ou se calhar já não representavam bem o sentimento da maior parte das pessoas do CDS, etc. Mas as pessoas olhavam para ali. Tinha essas referências? Tinham essas pessoas. Olha, era o partido de quadros. O CDS aparecia. Exatamente. E agora não agora também aparece, não é? Pelas melhores razões. Foram-se os quadros, ficaram só as molduras, não é? Parece que ficaram só as molduras. O CDS tem lá bons quadros, quer dizer, a direção tem bons quadros, mas quer dizer, uma pessoa pergunta quem são os vice-presidentes do CDS? Claro. Não aparecem lá nenhum. E aquele que era mais mediático saiu, não é? O Filipe Lobo Dávila, que tinha sido um dos concorrentes. Claro. E portanto, as pessoas perdem a referência, e quando nós vemos o CDS a bater no osso em termos de sondagens, e eu dou importância às sondagens, porque elas mostram uma tendência, sendo que como nós estamos de tal maneira mal, normalmente abaixo até da margem de erro, uma sondagem que nos dê 0,4 é igual a uma que nos dê 3. Só que o problema... Com 0. Sim. Exato. Não, que estou a dizer que a margem de erro pode ser 0,33 ou 0,34. Claro. E depois, há outra coisa que as pessoas estão a sentir. Isso vê-se muito no partido, quando falas com as pessoas do partido. Que é... o critério pelo qual esta direção vai ter que ser avaliada é pelo próprio critério. É o critério dos discursos do Francisco no Congresso. Que é o CDS a partir de agora vai crescer que nunca mais acaba. Porque agora é que vamos ser um verdadeiro partido de direita. Quando é que começa mesmo essa? Não, mas é que o problema é que tu falas com as pessoas, incluindo a direção, e isto é um partido pequeno, e sim, o partido é pequeno, claro. E nós falamos todos uns com os outros. E o que já há é basicamente o seguinte. Já houve uma inversão do... Basicamente o seguinte basicamente a teoria é, ok, está a correr mal, mas ninguém conseguiria fazer melhor. Claro. E quando nós chegamos a este ponto, que é um argumento de história contrafactual, é porque a confiança dentro do próprio CDS já não é muita. E quando tu vês em todo lado que a ordem é esconder-nos o mais possível em coligações autárquicas com o PSD, aceitando o que for necessário Sim, mas ganhamos as presidenciais também. Para não termos o ónus de derrotas, percebes? Quer dizer, que a lógica do partido já é de ser há uma notícia qualquer no Expresso, este fim de semana, que alguém diz, quando digo alguém, não sei quem é, porque a fonte foi anónima. Não é? Para nós temos o PEV do PSD. Quer dizer, uma pessoa percebe mais ou menos, para ser totalmente honesto, me parece que a estratégia do CDS neste momento é baixar a cabeça, tentar ir numa coligação
pré-eleitoral com o PSD, que eu acho muito bem, mas uma coisa é nós irmos porque temos força. Outra coisa é nós irmos porque temos posição. Outra coisa é porque queremos ter 2 ou 3 ou 4 deputados o melhor possível. Um deles o presidente do partido, e a partir daí o presidente do partido com outro palco no Parlamento poder fazer crescer o CDS. O que eu acho é que falta demasiado tempo para Achas que chega lá? Era o que eu tinha para as legislativas. Não sei se ele chega lá. O CDS é que não sei se chega. Quando diga o CDS, achas que chega lá? Quer dizer, eu sinceramente não estou para isso. Quer dizer, achas que isto ainda é inversível? É reversível? Sim, a grande pergunta aqui é que estavas a dizer que quando nós falamos com pessoas dentro do partido sentimos isto, mas também acho que quando falamos com pessoas de fora do partido percebemos que a percepção é quase é fatal, é que o CDS está morto ou que vai morrer em breve, não é? Há aqui uma profecia quase dessa morte anunciada do CDS. Achas mesmo que o CDS pode morrer nos próximos tempos? Ou achas que há volta a dar? Acho que há esse risco, claro que há. Quer dizer, o que mais faltava é uma pessoa dizer que não. Desculpem, somos, quer dizer, isto vai, claro, isto vai ser, estamos aqui numa sala muito pequenina, numa cave na Amadora, mas vai ser ouvido, claro, mas era o que mais faltava, que um militante do CDS não vivesse sobressaltado com isso. Claro que há esse risco, e o risco é, qual é que é a interpretação que vocês fazem quando falam com essas pessoas? É de que as pessoas da direita deixaram de ver o CDS como instrumento dos seus valores. Exatamente. É pena, mas é verdade. É isso. E depois há outra coisa, que isto é bastante pessoal para mim, que é quando tu vês os estudos de opinião que falam sobre, os estudos de opinião que incluem análise de transferência de votos, tu percebes que no essencial para onde é que nós fomos? Nossos votos foram para o Chega. Claro. E eu às vezes pergunto-me, então quer dizer, se nós crescermos é porque o Chega baixou e fomos buscar outra vez aquele eleitorado. Aí é que está. E eu pergunto-me, estou a ser muito sincero. Lá veio o Pedro eu quero isso. Aqui que ninguém nos ouve numa cave da quer dizer, eu também não sei sentir-se há uma pessoa que pensa como eu, confortável num partido cujo eleitorado típico é o eleitorado que vai atrás de um tipo que propõe a castração química e, enfim, até a própria física não fazia mal a ninguém. Quer dizer, enfim, é obviamente uma perplexidade com a qual eu vivo, e não tenho problema nenhum em verbalizá-la. É um conflito. Porque não só porque ideologicamente e moralmente é algo que me, como disse há pouco, sobressalta, mas porque também, sinceramente, mesmo que por muito que fosses cínico e pragmático e aceitasses que aquilo fosse o teu instrumento para fazeres qualquer coisa, quer dizer, que diabo é que tu podes fazer com um instrumento que não funciona? Não é só que funciona, é que as pessoas pensam assim. Quer dizer, eu sinceramente, eu estou na política, apesar de eu não fazer política profissional e não ter a vida ter-me levado para um lado profissional que dificilmente conseguirei nos próximos tempos, ou sequer alguma vez, concentrar-me só na política. Mas eu gosto muito da política, gosto muito dos partidos e gosto muito do meu partido, sempre gostei. Quer dizer, as pessoas mais interessantes que eu conheci foram na política, e que eu conheço ainda. Mas eu gosto da política olhada como, como é que nós percebemos, como vamos perceber o que se está a passar no mundo, as novas coisas, como é que os miúdos pensam agora, o que é que os preocupa, e como é que os meus valores podem, por um lado, dar resposta a isto, e por outro lado, serem contaminados por esta energia nova. E quer dizer, eu não estou na política para ser ser reacionário. Desculpa, não sou. Eu sou aquele, é verdade que sou aquele tipo que diz, calma. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser reacionário. Não? Sim, claro. São coisas diferentes. Para mim, o que é para mim a grande função intelectual da política? É tentar perceber o que é que, entre aquilo que existe no mundo, o que é que está a impedir que o mundo possa ser um pouco melhor, e ao mesmo tempo olhar para aquilo que as pessoas querem que passe a existir no mundo, e dentro do que essas pessoas querem que passe a existir no mundo, o que é que, se fosse adotado, colocaria em risco coisas que nós queremos continuar a ter no mundo. E isto é
por muito conservador que seja, é olhar para o futuro. Claro. É sempre estar sempre a olhar para o futuro. E eu pá, sinceramente, partidos reacionários só servem para... Não contem comigo. Não contem comigo. Se fosses presidente do CDS, o que é que mudaria em concreto na estratégia nacional que o partido tem levado até aqui, e o que é que farias para inverter este rumo de decadência a caminhar para a inexistência? Eu neste momento fazia aquilo que qualquer partido tem que fazer, que é ter uma mensagem clara. Sem dúvida. Eu achava que o Francisco ia enverdar por aí. O Francisco está a fazer uma coisa que criticou sempre a Associação Cristas. Sempre não, a partir do momento em que passou a criticar a Associação Cristas, porque quando estava nas reuniões não foi. Mas provavelmente a melhor crítica mais acertada ao nosso tempo da Associação Cristas foi a partir de um certo momento ficámos all over the place. Falávamos sobre tudo. Porque havia uma ânsia de aparecer. E o CDS neste momento não tem uma única bandeira. Uma coisa definida. Que um partido pequeno tem que ter. Se uma pessoa olha para a iniciativa liberal, está bem, há bocado eu critiquei por ser muito dogmático. Mas já sabe o que é que... Nós sabemos quem são. Tem que ser assim, se calhar tem que ser assim. Claro. Como o Bloco de Esquerda no início. O CDS, o presidente do CDS, o Francisco, eu vejo, houve um tempo em que ele não aparecia. E depois quis aparecer. E neste momento parece um comentador de televisão a falar de 3 ou 4 temas todos os dias. Aparece 3 ou 4 temas diferentes. Já ninguém sabe o que é que o CDS representa. E portanto aquela ideia que o Paulo Portas tinha do partido focado não desviava daquilo. Não desviava daquilo. Estava numa entrevista e perguntavam-lhe bugalhos e ele, alhos. Não. Isto é a nossa mensagem. Aquilo que eu faria, e já não vou falar do ponto de vista ideológico nem nada, mas do ponto de vista, eu nem percebo como é que há pessoas que eu conheço da direção que têm experiência política, não percebem isso. O CDS tem que ter 3 ou 4 temas neste momento. 3 ou 4 temas que sejam cativantes e não se desviar dali, quer dizer, a velha estratégia do Tony Blair. Remind and repeat, remind and repeat, remind and repeat. O Guterres aproveitou isso, que era a minha paixão à educação. Não saía disso. O Durão Barroso tinha o choque fiscal. O Sócrates tinha o plano tecnológico. O Boris tem o Get Brexit Done. Exatamente. O Theo Trump tinha o Make America Great Again. Depois aquilo lá tinha várias... Nós temos touros e várias nuances. Mas eu pergunto-vos, qual é que é o nosso... Ensaiámos aquilo com o patriotismo económico. Lembra-se? Era uma mensagem, mas foi uma coisa de uma semana. Depois, porque nem percebemos o que é que aquilo era. E depois a quantidade de grupos que nós já fizemos de reflexão, esta direção, para fazer o nosso PRR, depois não aconteceu, não se fez. Depois outro grupo a não ser que não se fez. Depois, afinal, o Pires de Lima não tinha sido convidado, não tinha ido. Nunca... E depois o próprio Gabinete de Estudos. Quer dizer, nós temos que ter... É isso que eu faria, mas enfim, mas também, felizmente para mim e para muita gente, não sou eu líder do CDS. Mas... E outra coisa, deixava-me preocupar com a oposição interna. O Francisco tem toda a legitimidade, a direção do CDS tem toda a legitimidade. Ganhou um congresso, revalidou o título no Conselho Nacional. Passam a vida a criticar a oposição interna. Mas que oposição interna? A oposição interna são as pessoas que dizem que o partido está mal e que tem que mudar. Mas o partido está bem? Não está. Para a frente, tem que deixar de se preocupar. Quem faz aqui as perguntas somos nós, mas se está bem, mas a fazer perguntas, sim, está mal. Acho que já o disse várias vezes aqui. Portanto, andar para a frente, claro, 3 ou 4 coisas que as pessoas pensem, olha, é porque quando o Portas falava do lavoura, ainda hoje toda a gente goza com isso, porquê? Porque se lembram. Mas o Francisco também já foi buscar a lavoura várias vezes. Não? Sim, mas não fixa. Não fixa. Foi agora buscar a agricultura. Porquê? Porque era o tema do dia, por causa de Odmira. Exatamente. Quer dizer, porque se fosse outra coisa, se fosse outro tema qualquer, era outro tema qualquer. Não é? Claro. Andamos um bocadinho à deriva, não é? Então andamos completamente... Um bocadinho. Um eufemismo, pá. Andamos completamente ao sabor da agenda. E não conseguimos marcar a agenda. É isso mesmo.
Então tu achas que uma alteração na altura, quando houve a tal crise de liderança no CDS, do Francisco para o Adolfo, aquilo que mudaria sobretudo para além... Isso não tenho dúvidas nenhuma. Ou seja, não seria tanto, porque eu senti muito medo da malta mais conservadora do partido, que sentia assim, mas agora vai ser uma deriva para o lado mais liberal, vai ser iniciativa liberal para 2.0, e portanto, tu achas que essa mudança seria muito mais do ponto de vista estratégico e pragmático do que do ponto de vista ideológico? Não, do ideológico provavelmente não acho que seria. Aliás, o Adolfo sempre explicou isso. Sempre sentiu bem no CDS, eu acho. Claro, e ele aqui no próprio... Mas repare, explicou isso aqui mesmo. Deixa-me só dizer o seguinte, o meu problema com a questão ideológica do CDS nunca foi nós temos que ser mais isto ou mais aquilo. É, não afunilem. Não afunilem, porque o CDS, os exemplos internacionais do CDS são o oposto disso. São o oposto disso. São grandes casas das direitas democráticas. Não afunilem. Agora, uma coisa que eu acho que o Adolfo... Mas isso sou bastante parcial, porque eu sou muito amigo dele e é das pessoas... A capacidade, a inteligência dele, a inteligência política em particular... É uma coisa extraordinária, obviamente. E rara. E ele sabe, ele sim sabe focar a mensagem. Eu acho que ele seria capaz disso. E depois, se calhar focava numa mensagem mais liberal, sim, que tem a ver com o livro dele, com sim, também falámos aqui no podcast. Mas o que é que o PP em Madrid fez? Claro. E ao que parece resultou. E nós vamos ser a iniciativa liberal. Sim, se calhar se o Adolfo Mesquita Nunes fosse a iniciativa liberal, desaparecia. Secava completamente. Exatamente. Então não tínhamos que levar para lá. Exatamente. E ele não vai porque sabe que provavelmente que ainda há espaço no CDS e há caminho para fazer, claro, e caminho para ajudar no CDS. E a ti gostar-te muito menos certamente de secar o eleitorado da iniciativa liberal do que do Chega, não é? Porque a identificação com os valores... Não, mas vou dizer uma coisa, também acho isso problemático, porque acho isso, não é problemático, acho isso... Eu tenho uma opinião que talvez seja polémica para muita gente, mas eu acho que não é impossível secar os dois. Há muita gente que vota no Chega, ou melhor, que foi votar no André Ventura nas presidenciais, gosta de que não é propriamente... tem um voto que não é propriamente ideológico. Sim. É anti-esquerda. É o gajo de direita que gosta que bata na esquerda. Vai malhar na esquerda. Exatamente. Diz o que ninguém diz. Vai malhar na esquerda, mas é precisamente essa a expressão. É precisamente essa o Adolfo Mesquita Nunes à frente do CDS, tendo um tipo de performance como ele tinha, pesado, como ele tinha contra os debates. Água, claro. Exatamente. Claro. Não me parece que não fosse buscar votos ao Chega. Ele consubstanciava muito ao PSD, claro, muito ao PSD, ia votar, e quer dizer, eu acho que aniquilava a iniciativa liberal, claro, porque à qual falta muito substrato político. Tem boas pessoas, tem ótimas pessoas, tem pessoas intelectualmente superiores, tudo certo, mas não tem pessoas ainda com um faro político, com capacidade. E havia muita gente que foi votar no Ventura, porque é um grande megafone contra a esquerda. Exato. Que o Adolfo Mesquita Nunes com 2 ou 3 debates contra a Marina Mortágua ou contra o Pedro Nuno. Mas estava a estar atento, não é? Quer dizer, ou seja, personalizava ali a questão da direita que a esquerda gosta, como se chama, e ao mesmo tempo a direita que malha na esquerda. Voltando ao caso de Madrid, foi muito engraçado ver toda a gente dizer, será que não, a Ayuso ganhou porque é mais direita, não porque é mais de centro, não, porque era tudo. Havia muita gente no Vox, apesar dela, repara, havia uma grande campanha contra ela dos setores católicos, ultracatólicos, porque ela foi a favor do aborto ou do direito das mulheres à escolha, foi a favor de parte da agenda LGBT e não sei o quê. E mesmo cá houve uma celeuma muito grande por causa disso, não é? E ela foi buscar e secou o Vox. Porquê? Porque grande parte daquele eleitorado é um eleitorado que é mais temperamental do que ideológico. Mais protesto do que propriamente pensado. Não necessariamente protesto, mas eu percebo isso também, é de atitude contra a esquerda. Mais na forma do que no conteúdo. Claro, é de atitude contra a esquerda. E nós no CDS cometemos esse erro, porque achávamos que era uma questão ideológica, e quando começámos a dizer agora nós somos da direita dos valores, etc., temos um 0,4 nas sondagens. Porque as pessoas querem atitude, mesmo essas pessoas querem atitude, quer dizer, já ninguém está para os temas. Nós queremos liberdade, não nos queremos imiscuir. Esses já não são os verdadeiros temas fraturantes. Não, quer dizer, fraturantes não devem ser, porque nem o CDS, nem o Chega estão a levá-los à Assembleia da República. Exatamente. Imagina, ou sou eu que tenho andado distrido. Claro. Ou sou que tenho andado distraído. Andamos todos. Mas a direita fofinha tem sido o Chega e nessas matérias, claro, foram as matérias onde nasceu o conceito de direita fofinha, a direita que interessa à esquerda,
Há muitos, direita do bairro alto, direita do bairro alto, dos salões do bairro alto. Dos salões do bairro alto, exatamente. Salões do bairro alto, a direita dos suspensórios, eu não sei o quê. Que lá está, é uma direita muito, é crítica à direita do Lux. A direita do Lux, exatamente. A melhor de todas, eu vou dizer lá aqui. Do Canal Q também. A melhor daqui foi a que eu fui acusado uma vez, que é uma coisa extraordinária, que foi num post, há muitos anos, entre esta coisa toda, do Arroja Pai, o Arroja Pai, o Pedro Arroja, o pai do como é que chama, que foi candidato do o Arroja, o filho é o pronto, falta-me agora o nome, peço-lhe imensa desculpa. Um abraço para o Arroja Pai e o Arroja Filho, já mas o Pedro Arroja, uma vez, sobre uma troca qualquer, disse que era a direita sodomita. Que é uma coisa... A direita sodomita. Eu ainda hoje, quando me falam de direita Canal Q e direita fofinha e não sei o que. O pé da direita sodomita não é nada. Aquela coisa não é nada. Já me chamaram coisas piores. Isso não, lembro, foi há muitos anos, lembro daquilo e foi... Não era necessariamente diretamente para mim, mas era numa discussão em que eu me tinha envolvido num post na posição oposta à dele. Exatamente. Portanto, aquilo era uma coisa genérica. Pronto, ok. Já, Bem, desde aí não... Com isto, e passando agora para os segmentos que também temos aqui planeados, também com vídeo, o segmento de dicotomias, em que, desde já agradecer este bocadinho de conversa, claro, que acabou com direita sodomita, mas... Exatamente. Acabar com direita sodomita começamos dispensários e acabamos com sodomita. Mas quase para responder, não tens nada a ver com isso.